Olá pessoal, bem-vindos ao Sem Filtro Cast e hoje nós temos aqui um convidado sensacional. Então, Estevão, fala aí pra galera quem está participando hoje do Sem Filtro. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, galera, nós temos um cara que ensina tudo sobre alimentação carnívora. Seja muito bem-vindo, Antônio Creichetti. Estevão, Carlos, muito obrigado pelo convite. Eu entrevistei o Estevão para o meu canal, a conversa foi sensacional e eu espero agora poder trazer informações importantes para as pessoas que estão assistindo aqui o podcast de vocês, porque não tenha dúvida, essas informações que eu vou falar aqui agora salvaram a minha vida, estão salvando a vida de milhares de pessoas. Só no meu grupo privado já tem mais de 70 mil pessoas utilizando essa técnica. Nos meus grupos mais pagos, mais de 400 pessoas utilizando essas técnicas. E eu posso assegurar vocês, todas mudaram de vida. De mudança de doenças metabólicas como diabetes, gordura no fígado, hipertensão, para casos até mais específicos como bipolaridade. Tem uma pessoa na minha comunidade privada que foi diagnosticada com bipolaridade e depois conseguiu a remissão disso. Então, assim, são coisas absurdas que eu venho vendo e fico feliz de estar passando essa informação para vocês. Show de bola. Antônio, para a gente começar, a gente sempre abre um espaço para as pessoas poderem se apresentar. Então, quem é o Antônio e da onde veio a ideia de mudar toda a alimentação? Como que começou? E se você já quiser falando um pouco dos benefícios, depois a gente vai perguntar mais sobre, mas qual foram os primeiros benefícios que tu notou na tua vida? Deixa eu contar a história lá de 2014, né, quando eu fui para os Estados Unidos. E vocês sabem que nos Estados Unidos, meu amigo, se você não olhar para o que você está comendo, para você ficar obeso é do dia para a noite. Porque a quantidade de ultraprocessados no mercado e em qualquer restaurante que você for vai passar de 80% da prateleira. Então eu sempre fui atleta, sempre joguei futebol. Era treino 2 horas, 3 horas por dia. Aí é difícil de você engordar, mesmo você comendo mal. Só que a base da alimentação sempre foi ultraprocessado e eu sempre achei que eu era invencível, porque eu me exercitava. Fast forward, vamos pular agora para 2017. Fui para a faculdade. Ia jogar futebol na faculdade, acabei me machucando, não pude mais jogar futebol, e aí o que aconteceu? Os hábitos ruins continuaram, especialmente na faculdade, e o exercício foi, a quantidade de exercício físico foi para literalmente zero. E aí na faculdade nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, mas é banquete atrás de banquete, você mora lá na faculdade, então você tem acesso a uma cantina que tem todo tipo de alimento disponível, é pizza, cheesecake, rapaz, tudo que você imaginar de ruim tinha lá. Então, mesma coisa, 80%, 90% das comidas eram ruins nessa cantina da faculdade e 10% era bom. Mas, rapaz, a pessoa com 18 anos tá na faculdade, tem acesso a todo esse tipo de comida de graça. Você fica como? Caramba, tô muito feliz, deixa eu comer isso daqui. Então, continuei comendo. 2020, adivinha quantos quilos eu bato? 105. 105, isso porque eu pesei um dia na academia que meu amigo me pediu. Então, pode Qual é a pesar tua mais do que altura? isso. Qual a tua altura? 1,80. Eu Nossa. tenho 1,80 m. Então, Mas imagina, também não é baixo. 1,80 m, 105 quilos, talvez até mais, porque isso aí eu me pesei na academia, um dia que eu tava treinando. Então, eu olhava pro espelho e eu falava, caramba, o que aconteceu comigo? Só que eu não tinha essa vontade de mudar, sabe? Mas eu sabia que eu tava grande. Pô, 105 quilos é demais. Só que o peso não é não é a única coisa que a obesidade traz, né? Depois que eu li um livro de uma psiquiatra de Harvard, doutora Georgia Ede, o nome do livro é Change Your Diet, Change Your Mind, você entende que não só o seu corpo está inflamado, porque nosso corpo não é... Vamos melhorar ainda essa frase. Não só daqui para baixo que está inflamado, daqui para cima também tá.
Porque o nosso corpo, o nosso cérebro também faz parte disso. Ou seja, o que é que ela falou que mudou a minha percepção de tudo? Não só a gente está obeso, só que nosso cérebro também está inflamado. E o que é que um cérebro inflamado traz? Falta de criatividade, névoa mental, menos produtividade, menos vontade de fazer as coisas, pensamentos mais negativos. Então eu comecei a ter todos esses sintomas lá em 2020. E aí eu falei, caramba, velho, isso não tá certo, tal, minha produtividade na faculdade abaixou completamente. Eu me formei inicialmente em engenharia mecânica. Então, lá em 2020, engenharia mecânica nos Estados Unidos é uma das faculdades mais difíceis de todas. Podem pesquisar aí, é muito complicado. Eu tive que fazer, só para vocês imaginarem, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, equações diferenciais, física 1, física 2, termodinâmica, todas essas aulas bem difíceis. Você tem que estar com a mente bem afiada para você conseguir fazer todas essas aulas. Então, comecei a ter uma decaída nos estudos, estava com 105 quilos, falei, tenho déficit de atenção, deixa eu ir no psiquiatra. Não estou conseguindo mais me concentrar. Fui na psiquiatra. Depois de um tempo, fui diagnosticado com déficit de atenção por ela, comecei a tomar remédio, o Venvance. Isso é 2022. Quando você toma o Venvance pela primeira vez, eu não sei se você está aqui assistindo o podcast e você já tomou Venvance, talvez você teve essa mesma experiência que eu. Eu pensei, caramba, será que todo mundo se sente assim? Aham. Eu tô me sentindo poderoso agora eu consigo me concentrar, agora eu tô conseguindo fazer minhas tarefas, agora eu tô realmente focado, agora realmente eu vou conseguir começar uma coisa e finalizar. Só que como toda droga, quanto mais tempo você vai tomando, mais a dose vai aumentando e menos o efeito tá acontecendo em você. E aí chega 2023. A minha dose já tinha triplicado do Venvance. E aí eu falei assim, deixa eu ler aqui os efeitos colaterais desse remédio. Aí quando eu olho a bula, se você passar da dose, sua possibilidade de ter um AVC vai aumentar, ataque cardíaco, blá blá blá, úlcera, blá 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 blá. Eu falei, caramba, se eu tô precisando, e eu tava precisando mesmo, tá, gente? Eu não conseguia funcionar sem isso. Minha produtividade aumentou por um curto período de tempo, aumentou, não tem como negar, é crack. É cocaína ali em pílula, não tem jeito. Quem toma sabe. E em São Paulo, muita gente toma, os banqueiros, etc. Mas é difícil, não é o problema. Dose estava aumentando, eu falei, caramba, se eu continuar fazendo isso, não vai dar bom, isso não é sustentável. Eu preciso mudar. Essa foi a primeira parte assim que eu falei, caramba, eu realmente não posso mais ficar dependendo de remédio. E em relação ao peso, teve um dia que eu sentei assim, eu vi minha barriga dobrando e eu falei, caramba, eu tô muito gordo. Eu tenho que mudar também. Ou seja, foi essa combinação entre... E tua autoestima? Não tem... E tua autoestima? A autoestima tava lá embaixo, velho. Lá embaixo? Lá embaixo. Lá embaixo. Não tem como... Eu não tinha como ter uma autoestima boa, mas isso não era nem o problema. É como eu falei pra Estevão na nossa conversa, no off ontem. Minha ansiedade lá em cima. Pra eu sair, eu precisava beber álcool. Assim que eu acordava, se eu não tomasse o Venvance, eu ficava só com um pensamento negativo na cabeça. Nossa, velho, eu preciso fazer isso. Ou o dia... Sabe quando você acorda, você não tá pronto pra guerra, você não tá disposto, você não tá querendo vencer o dia? Eu tava assim, justamente o contrário, entendeu? E aí, ansiedade, pensamentos negativos, além de estar obeso, cheio de espinha na cara, velho. Você vê minha cara E agora. sem falar que o mundo não tem estrutura, não é pensado para uma pessoa obesa. Por exemplo, você vai, sei lá, tu vai na Disney, o brinquedo da Disney não é pensado no cara obeso, o banco. Você vai vamos supor, no avião. O avião já é apertado por si só, né? A não ser que você pegue executivo e primeira classe. Nós vamos pegar a população média em si. Que vai de econômica, você tem ali espaços apertados. Então, assim, você ser obeso significa que você não vai se encaixar nos padrões daquela sociedade, porque não foi feito pensar, porque a obesidade é uma doença muito séria, que as pessoas acabam, digamos assim, tudo que a gente falou, autoestima, né? Você vai numa loja, você não encontra a camisa do tamanho,
você não encontra a calça que encaixa. Então é uma desgraça. A pessoa Você fica olha simplesmente... você olha um vídeo seu e você fala, caramba, não quero nem postar essa foto. Não quero nem tirar É, foto. Eu é tava isso nesse aí. nível. Eu não quero nem tirar foto. Porque eu não quero me ver. Eu tava nesse nível. Então, aí eu falei, caramba, algo tem que mudar. E foi aí que eu comecei a pesquisar. Por que que eu tô me sentindo assim? Por que que eu tô ansioso? Por que que eu tô pra baixo? Por que eu não acordo pronto pra vencer? Por que eu tô cheio de espinha na cara? E aí, depois de um tempo, o algoritmo, né? Os deuses do algoritmo mandam alguns vídeos pra gente. E foi aí que eu vi o vídeo de um americano, que eu já conheci em pessoa hoje em dia, que o título do vídeo era 100 dias só comendo carne. Mudou minha vida. Aí a cara dele, uma cara apresentável, o cara parecia que era saudável. O título e a thumb fez eu clicar no vídeo. Eu fui lá e cliquei. Comecei a ver. Foi Aí ele falou, parecido, sem te cortar, foi parecido que eu te contei ontem da nossa história, porque foi a mesma coisa. Eu tava no Instagram, olhando os vídeos, quando veio do nada apareceu o vídeo dele, o cara metendo um pedação de carne com manteiga, e ele completamente bonito, magro, e eu comendo arroz e tudo que é carboidrato, pensando, cara, como que o cara tá assim e eu tô tentando chegar assim e não chego? E aí foi aí que eu descobri também a dieta carnívora, através de... só que, Estevão, a história do cara é 1000 vezes mais poderosa que a minha. Por quê? Porque o cara tava depressivo, o cara tava ansioso, com ansiedade e tomando remédio pra tudo isso. Depressão, ansiedade, gota, diabetes, ideação suicida. Desculpa falar essa palavra, não sei se o YouTube vai cortar, qualquer coisa vocês cortam, mas enfim. Ele tava tomando mais de 9 remédios diferentes. E aí, durante o vídeo, o cara radiava energia. O cara radiava saúde. Eu falei, cara, como é que esse cara aí tá tomando todo esse remédio? Não é possível, pô. O cara tá radiando saúde. Eu posso mandar o vídeo pra vocês depois. E aí ele falou, olha, aí ele tirou de uma gaveta assim, ó. Isso aqui são todos os remédios que eu tomava. E aí aqueles remédios americanos de caixinha laranja, sabe? Aí tinha uns 20 e poucos, mas algumas caixinhas já era tipo de refil, etc. Mas enfim, ele falava, tá vendo todos esses remédios daqui? Eu tomava todos eles. Jogou tudo pra cima, assim. Fez a festa. Não tomo mais nenhum depois de 100 dias só comendo carne. Eu falei, caramba. Talvez é isso que eu preciso. Porque eu tava querendo parar de tomar um remédio, né? E aí eu falei, ou esse cara é doido, ou esse cara tá sabendo de alguma coisa que eu não sei. Eu não vou confiar também no cara no primeiro vídeo que eu vejo, né? Deixa eu pesquisar mais sobre essa dieta carnívora que ele tá falando, para ver se realmente faz sentido lógico, porque para mim as coisas têm que fazer sentido lógico. Não pode ser ideologia, né? Então, deixa eu ver se faz sentido lógico e se fizer, talvez eu comece a fazer. E foi aí que eu decidi mudar de vida, realmente. Se vocês quiserem agora, eu posso falar sobre qual foi a minha linha de raciocínio toda até chegar na dieta carnívora, ou primeiro eu posso falar sobre os benefícios que eu tive, logo Claro, depois que não. eu comecei. Pode falar sobre a linha de raciocínio. Eu só queria te perguntar uma coisa. Quando tu viu a primeira vez o vídeo, eu acho que a maioria das pessoas ficam com essa impressão, que se tu comer carne, principalmente carne gordurosa, tu vai morrer com isso. Parece que as pessoas, no geral, têm essa impressão por causa do mito que foi instaurado na questão da gordura. Quando tu começou a Uhum. dieta carnívora, tu ficou com esse sentimento dentro de ti ou não? Eu tive esse sentimento quando eu vi os teus vídeos e quando eu comecei. Depois de estudando ao longo do tempo, eu entendi que não. Não, na verdade eu sempre achei muita baboseira, muita besteira essa propaganda que carne faz mal, né? Pô, não tem como um alimento tão nutritivo como a carne. E eu já sabia que a gente vinha comendo carne por um tempo, né? Baseado na evolução do ser humano. E aí, eu falei, caramba, é difícil uma carne vermelha. Tá? Eu sempre fui muito com o pé atrás com propaganda, sabe? Essas coisas de veganismo, essas coisas de desarmamento, todas essas coisas assim, tipo, de governo, eu nunca fui muito fã, pra ser sincero com vocês. Mas não é o caso aqui. Só que, Estevão, e Carlos, quando a gente vai estudar sobre realmente a lógica por trás disso tudo, tudo começa a fazer muito sentido. Entendeu? E assim, eu vou explicar primeiro os benefícios que eu tive logo com 2 semanas. Com 2 semanas só comendo carne, o que aconteceu?
parei de tomar o remédio, parei de tomar o Vivance e parei de tomar cafeína. Isso O que é é que loucura. aconteceu? Eu comecei a acordar tão feliz, tão pronto pra vencer, que eu falei, caramba, eu achei o que eu tava precisando. Aquelas 2 semanas já tinham me convencido já. E olha que durante algumas semanas atrás, eu já tava assim, pô, vou parar de beber, tinha parado de beber, tinha parado de comer fast food, fui fazendo de pouquinho em pouquinho assim. Mas foi só quando eu comecei a comer somente carne, tirar tudo, que a névoa mental desapareceu do cérebro. Eu tava precisando beber pra conversar com as pessoas, pra conversar com minha esposa, velho. Isso não existe, entendeu? Névoa mental desapareceu. Depois de um tempo, 105, cheguei a 75 quilos. Sequei, chupei assim todo. Agora eu já tô com uns 83. Ansiedade foi embora. Zero. O Estevão sabe muito bem disso. O Estevão viveu a mesma coisa que eu. É. Ansiedade foi embora. O que mais? Espinha. Eu ia tomar Rocutan, gente. De tanta espinha que eu tinha na cara. Eu não passo nem sabão, velho. Eu não... Minha esposa sempre quis que eu fizesse skincare. Eu nem passo sabão na cara. Eu nunca soube o que era saciedade de verdade. Porque eu sempre pensava em comida 24 horas por dia. Era sempre quando é a próxima refeição. Era sempre quando a gente vai pro próximo restaurante. Hoje em dia eu já fiquei 3 dias sem comer. Eu nem ligo mais pra comida. Eu tô aqui conversando com vocês de jejum. Daqui a pouco eu vou correr 10 km em jejum. Vocês sabem quando o cara ele já mudou a mentalidade para alimentação, quando ele prefere ir num à la carte do que ir num rodízio. Pronto! Eu prefiro ir no É à ou la não é? carte hoje em dia do que no rodízio. É, Exato! exatamente, exatamente. É isso Até aí. se for rodízio de carne, entendeu? Assim, ficar doente hoje em dia é muito difícil. Eu não vou mentir que eu não fico doente, porque se eu perder uma noite ou outra, isso eu tenho 2 anos e meio só comendo carne, ovos, frutos do mar, tá? Se eu perder 2 noites seguidas, se tiver, sei lá, eu não saio tanto, tá? Mas se tiver formatura de um amigo, de minha irmã, perdi noite. Aí eu fico mais propenso a ficar doente. E, por exemplo, semana passada, isso mesmo aconteceu. Casamento de um amigo, senti a garganta, fiquei com essa gripe que todo mundo tava pegando pós-carnaval. Mas assim, corri 10 km na quarta, na sexta também. No domingo eu corri 14 km. Mesmo, entre aspas, doente. É um doente funcional. Não é um doente que eu fico de cama. Então, basicamente eu comecei a me sentir super humano, velho. Produtividade foi às alturas. Comecei a postar conteúdo sobre isso. Hoje em dia já estamos com mais de 260 mil inscritos, contando todas as redes, mais de 100 milhões de visualizações. Justamente contando tudo o que aconteceu comigo e por que a dieta carnívora faz sentido. E como isso pode mudar a vida da pessoa que testar fazer. Ô, Antônio, eu queria fazer uma pergunta de leigo, de quem nunca fez a dieta Claro, da carne. Então, assim, eu acho que talvez, pelo menos, muitas pessoas talvez possam pensar como eu, né? Por exemplo, é só comer carne? É só isso? A dieta da carne é só comer carne? Ou existe, digamos assim, um controle, uma quantidade, o tipo de carne? Assim, é só carne de gado? Pode comer outro tipo de carne? Como que funciona isso? Porque quando a gente vê dieta da carne, mas peraí, é só isso? É só usar carne? Ou é uma coisa mais rigorosa, mais controlada? Existe um estudo sobre isso? Consegue passar mais detalhes sobre esse assunto? claro. Então vamos fazer o breakdown das perguntas. Vamos fazer a primeira sobre o que é, né? O que é que pode, o que é que não pode, o que é que está incluso, o que é que não está incluso. Porque poder e não poder fica muito, sabe, fechado assim. Mas enfim, a dieta carnívora encompass, então está incluso qualquer produto que vem do animal, basicamente. Se já correu, se já nadou, se já voou, jogo limpo. Ou se provém Entendi. disso. Muita gente come Então, queijo, frango, tudo, peixe, carne de porco também, todo tipo de tudo. animal. Exato. Frutos do mar Todo tipo. também? Frutos do mar também, frutos do mar também. Então, todo tipo de animal que realmente é essa combinação de proteína e de gordura. O carboidrato,
95% excluído. Então é uma dieta, é uma alimentação extremamente baixa em carboidrato, alta em gordura e moderada em proteína. É o inverso que ensinaram pra gente, basicamente. E aí você perguntou pra mim, Carlos, será que tem algum estudo que prove que a dieta carnívora faz sentido? Eu posso te assegurar aqui, não existe nenhum estudo em nutrição que prove que nenhum tipo de alimentação é a alimentação ideal para o ser humano. Por quê? Porque para você provar causa e efeito, você precisa trancar 2 irmãos gêmeos, ou seja, 2 pessoas geneticamente parecidas num laboratório, acompanhar eles por uma quantidade de tempo que vai inferir que aquela quantidade de tempo vai poder ser aplicada para outras pessoas. Por exemplo, se você acompanha eles por 1 ano, você só pode inferir, você só pode se basear em resultados de 1 ano. Se você acompanhar eles por 10 anos e assim por diante. Mas eles têm que estar trancados no laboratório e somente uma variável tem que ser isolada para você entender se essa variável específica está causando ou não certo outcome, certo resultado. Isso faz sentido para você? Então, para você conseguir inferir que uma dieta é ideal com estudos científicos hoje em dia é impossível. Mas eu vou te falar como a gente pode inferir isso. A gente pode inferir que uma dieta é ideal ou não para o ser humano baseado no que a gente vem comendo por milhões e milhões de anos. Porque eu não sei se vocês acreditam, mas a seleção natural é algo que acontece, é algo que Charles Darwin primeiro documentou lá em 1800 e pouco, não é isso? E a seleção natural fala o quê? Que se uma espécie tiver uma vantagem em relação ao ecossistema que ela está vivendo, essa vantagem vai ter prioridade para com que essa espécie consiga prosperar melhor. Isso é seleção natural. Então, não existem estudos que mostrem o futuro, mas a gente consegue ver estudos que mostrem o passado, que são chamados de estudos de isotopos estáveis. Os estudos de isotopos estáveis, o que acontece? Os cientistas conseguem pegar fósseis antigos, vamos supor, fósseis dos nômades do Great Basin há 200 mil anos atrás. É um exemplo, tá? Eles conseguem pegar o colágeno desse osso e eles conseguem ver dentro do colágeno isotopos de nitrogênio e carbono. E esses isotopos de nitrogênio conseguem dizer exatamente qual posição na cadeia alimentar os seres humanos estavam naquele momento. E deixa eu te falar, baseado nos estudos de isotopos estáveis, os seres humanos sempre foram topo da cadeia alimentar, hiperpredadores, hipercarnívoros. A gente tem isotopos de nitrogênio acima de lobos na época, acima de hienas na época. O ser humano sempre foi hipercarnívoro. E será que tinha alguma vantagem da gente ser hipercarnívoro? É claro. É a teoria é a hipótese do tecido caro. Os nossos ancestrais de milhões de anos atrás, que comiam fibra, que comiam vegetais, tinham que desenvolver um intestino gigante, um sistema intestinal gigante para conseguir digerir fibra. O seco deles, o apêndice dos vegetarianos, dos veganos, dos gorilas, etc., tem mais de 1 metro. O nosso apêndice é desse tamanho aqui. Charles Darwin já tinha falado, o apêndice é um órgão vestigial de um antepassado extremamente vegano nosso. E aí, quanto mais comida densa em nutriente, que começou no tutano e depois foi para carne, e a gente comia, mais o nosso cérebro conseguiu desenvolver essa hipótese do tecido caro e menos o nosso sistema digestivo requeria energia. Ou seja, isso foi uma vantagem para a gente. Isso foi uma vantagem total para a nossa espécie. Então, baseado nos estudos de isotopos estáveis, a gente consegue entender o que é que a gente sempre comeu, que foi uma dieta predominantemente carnívora. E aí você me pergunta, Antônio, se isso for verdade, baseado na seleção natural, a gente vai ter traços fisiológicos que mostrem isso hoje em dia. Vocês concordam comigo? E tem uma coisa interessante que, sem te cortar, Carlos, que na época a agricultura a gente tem que pensar que não era como hoje. Como que ia ser armazenado, por exemplo, no caso, arroz por 1 ano inteiro? Eles não tinham essa tecnologia para ter tanta agricultura para ser armazenado. Então, o alimento que eles teriam mais rápido e talvez de mais fácil acesso seria a carne também.
A agricultura começou há 10 mil anos atrás. Existem provas que o ser humano vem comendo carne, no mínimo, como base da alimentação, porque a gente era topo da cadeia alimentar, baseado nos estudos dos topos estáveis, no mínimo 300 mil anos, como Homo sapiens. Isso aí é 3% da nossa evolução como Homo sapiens, que a gente dependeu da agricultura. Não é nada. E aí vocês me perguntam, Antônio, será que a gente tem algum traço fisiológico hoje em dia que compactue com o que você está falando? Porque se a gente sempre comeu carne durante 300 mil anos para mais, a gente vai ter traços fisiológicos hoje em dia que mostrem que a gente depende da carne. Concordam comigo? Isso aí é a lógica da seleção natural, não é isso? Porque se a gente dependeu da carne, nosso corpo vai se adaptar a depender da carne. Porque deu uma vantagem fisiológica pra gente no ecossistema que a gente vivia. Olha só, a carne tem todos os macro e micronutrientes necessários para o ser humano viver e viver bem. Isso foi a primeira coisa que eu li, eu falei, caramba, faz sentido. Porque eu fiz essa lógica toda que eu tô falando para vocês. Então tem todos os macro e micronutrientes necessários nas proporções perfeitas. Ah, Antônio, vitamina C não tem na carne. Sério, e por que minha vitamina C é maior do que a minha esposa? Maior do que a da minha esposa. E eu não como nada de fruta. Há 2 anos e meio. A minha vitamina C é maior do que a da minha esposa. E minha esposa toma limão quase todo dia. Come kiwi quase todo dia. Aí tem várias explicações. Por exemplo, transportadores de glicose competem com os transportadores de vitamina C. Se você tem glicose baixa, você precisa de menos vitamina C ingerida. Olha que interessante. Outra coisa, não só tem os macro e micronutrientes necessários para a gente viver e viver bem, como tem os que não são considerados essenciais. Como a creatina, já ouviram falar da creatina? Todo mundo toma creatina hoje em dia em pó, né? Sim. Só a carne que tem a creatina. Só a carne que tem a creatina. De todos os alimentos na face da terra. Creatina, taurina, carnosina, carnitina. Tudo isso já virou suplemento em pó. Só existe na carne. Sabe quantos suplementos eu tomo hoje em dia, Estevão, Carlos? Quantos? Zero. E vitaminas, no geral? Zero. Eu não tomo nada. Nenhum tipo de suplementação. Nenhum tipo de suplementação, porque por definição, se uma dieta é ideal para você não precisaria de suplementação. Concorda comigo? Que loucura. Aí tudo, e quando eu comecei a ler, eu falei, caramba, velho, muito interessante. Depois eu fui ler. Rapaz, a gente não precisa de carboidrato para viver. Carboidrato não é um macronutriente essencial. E eu falei, caramba, carboidrato não é um macronutriente que a gente precisa e mesmo assim é o que a gente tem que comer mais, baseado nas diretrizes? Será que isso faz sentido mesmo? Deixa eu pesquisar mais sobre isso. Depois, pH estomacal. Sabe qual é o nosso pH estomacal, gente? Faço ideia. 1,5. É tão ácido quanto o estômago de leões, hienas e urubus. Que loucura. Coincidência ou seleção natural? Mas me diz Que uma acontece? coisa, eu só para ficar mais claro para a galera, assim, que é realmente uma dúvida minha. Questão de quantidade, por exemplo, o pessoal tem aquela ideia assim, mas peraí, eu vou comer carne, mas eu só chego lá, faço um churrascão e mando para dentro e já era. Ou não, tem uma diretriz, não, você tem uma certa quantidade que você pode comer. Por exemplo, a gente sabe que a gordura do porco é diferente da gordura da carne de gado. Tem que tomar mais cuidado em relação a isso. Como é que funciona essa questão? Porque cada tipo de carne também tem sua peculiaridade. Cada carne tem Ótimo. estilo peculiar. Como é que funciona isso dentro da dieta que você defende? Você já viu algum animal no habitat natural dele contar caloria? Você já viu algum animal no habitat natural dele pesar comida? Eles simplesmente comem até a saciedade. Entendi. Seria até a saciedade. Ele simplesmente come até a saciedade porque ele está comendo a comida que ele sempre evoluiu comendo. Consequentemente, o corpo dele sabe o que fazer com essa comida. O que aconteceu durante os últimos 100 anos? Durante os últimos 100 anos, foi empurrada pra gente uma alimentação extremamente oposta do que o nosso corpo evoluiu comendo, que é baixa em gordura animal, alta em carboidrato e alta em ultraprocessados. O que isso faz?
Isso quebra os nossos mecanismos de fome e de saciedade. Porque essas comidas são quimicamente alteradas, esses ultraprocessados e esses picos de glicose, eles acabam afetando a nossa capacidade de se sentir saciado. E quebra os nossos mecanismos de fome também, porque a gente começa a ficar com muito mais fome se a gente não está comendo comida que é nutritiva. E qual é a comida mais nutritiva possível? O animal. Voltando à sua pergunta, isso aqui é só... Eu tava fazendo o layup para eu fazer a dunk agora, né? Então, quando você está comendo uma alimentação que é alinhada com a sua evolução, teoricamente o seu corpo vai saber o que fazer com essa alimentação. Então, na dieta carnívora, especialmente para quem está começando, o que eu fiz e o que eu vejo as pessoas fazendo ao meu redor é realmente comer até saciedade. Comer a carne gordurosa, tem que ter uma quantidade de gordura. Normalmente as pessoas comem, eu como 70% das calorias de gordura, 30% das calorias de proteína. Isso em quesito de gramas, né? De tipo, grama de macronutriente é 1 grama de gordura para 1 grama de proteína. E comem até saciedade. Por exemplo, ontem eu comi 1,2 kg de carne até saciedade. Me saciou. Tem dia que eu como 500 gramas de carne e eu tô saciado. Entendeu? Então, é realmente comer até saciedade e respondendo às suas... Por quê? Porque aí o ideal é fazendo o reboot do sistema de fome e de saciedade que foi quebrado durante os últimos anos, basicamente. Desde que a gente é criança, a gente tá comendo comida ultraprocessada, comida super palatável, comida que não dá nutrição pra gente. E hoje você vai, por exemplo, no mercado, o cara quer uma bolacha ou um biscoito, né? Dependendo da sua região. Cara, eu vi um vídeo dos caras com maçarico tentando queimar aquilo lá. Cara, é um plástico praticamente aquilo lá, entendeu? Então tu tá consumindo pra uma criança um produto maldito, tá entendendo? Então, assim, vocês sabem, hoje eles mudam muito os componentes, cara. Você vai ver o produto tal, ele tá totalmente... Ele já não é mais o mesmo. O sorvete, por exemplo, não é mais sorvete. Não. Ele é outra coisa, só uma gordura saturada ali. Então, assim, os produtos já não são a mesma coisa como eram um tempo atrás. Então, eu percebo que hoje em dia, Antônio, é até pior. Porque se o cara não cuidar essas questões, o cara tá comendo só lixo. É. Você já viu... Você sabia, Carlos, que na década de 40, 50 nos Estados Unidos, cigarro era considerado saudável? Eu me lembro que na época também, inclusive, o cigarro ele era aprovado, mas os caras proibiram a bebida alcoólica para tentar confrontar a máfia, né? Exato. Era até controverso, né? Uma era liberado e outra proibido, né? Teve a proibição, só que o cigarro nessa época ele era aprovado pelos médicos. Se você pesquisar agora, você que está assistindo, pesquisei no Google, anúncio de cigarro em 1900 e pouco. Você vai ver os médicos... Não, e era um charme. fumando. Era um charme daquela cultura, né? Aonde eu quero chegar com isso? Vocês sabiam que essas empresas de cigarro contratavam, isso é documentado, tá? Contratavam cientistas para deixar o cigarro o mais viciante possível, para criar uma dependência química nas pessoas? Isso acontece até hoje. Isso não tá escondido em nenhum local, né? Quando o cigarro foi proibido nos Estados Unidos, obviamente as empresas começaram a perder dinheiro pra caramba. Na mesma época que as empresas de cigarro estavam em decaída, quais empresas estavam em subida? Em crescente? As empresas de açúcar. Adivinha o que aconteceu? As empresas de açúcar contrataram os cientistas das empresas de tabaco, de cigarro, com o mesmo intuito, só que para um produto diferente. Em vez de deixar o cigarro o mais viciante possível, que tal a gente deixar a comida o mais viciante possível? Que tal a gente mexer na fórmula química da comida para fazer com que a pessoa não consiga parar de comer? Vamos deixar a comida o mais depleta de nutriente possível e o mais super palatável possível, com a combinação de açúcar, de sal, de químicos, para você comer, dar aquele boom de sabor na boca, mas quando você engolir, você não tem nenhum nutriente. Como é que seu corpo vai se saciar? Vai ficar viciado na dopamina rápida. Vai comer a comida que é super palatável, não vai receber nenhum nutriente e começa o ciclo vicioso. E eles, com certeza, acertaram nessa fórmula aí, porque
a obesidade hoje em dia está atacando os Estados Unidos a obesidade e o sobrepeso mais de 80%. No Brasil já está mais de 60%. E se tu for ver, isso acontece hoje em dia, porque se tu pegar um pote de margarina e tu ver o que tem ali dentro, ele vai, não vou comparar com a mesma quantidade de malefícios que o cigarro, mas é a mesma porcaria, é algo que o corpo não consegue nem processar, nem digerir aquilo. Então, da mesma forma, eles apresentam para ti como um produto legal para te passar no pão, que ainda tem alguns benefícios, mas no fundo a gente sabe que não é. Não, e quando você começa a pesquisar sobre isso e pesquisar o nível de propaganda Ah, que tá por trás disso, eu comecei a ficar incrédulo, velho. ah, Eu comecei a ficar, tipo, mentiram pra mim, pô. Mentiram pra mim a vida toda. E ah. não só essas empresas. O estudo que demonizou a gordura saturada lá na década de 60, se não me engano, eu não sou muito bom de data, pelo Ansel Keys, foi um estudo observacional onde ele foi... E esse cara, Ansel Keys, é um dos maiores vagabundos da face da Terra. Esse cara era um cara extremamente bem visto pelo governo americano. Ele, inclusive, foi contratado pelo governo para desenvolver as comidas dos soldados na Segunda Guerra Mundial. Era chamado de K-Rations. E o que tinha nessas K-Rations? Era açúcar, era creme cracker, era cigarro, era chocolate. Então ele desenvolveu isso, que era energia rápida para os soldados, enfim. Esse Ansel Keys, gente, ele fez um estudo chamado Estudo dos 7 Países. Nesse estudo dos 7 países, ele foi em 7 países diferentes e foi observar a predominância de ataque cardíaco e comparou o quanto de gordura saturada esses países comiam. E aí ele teve uma descoberta, ele observou que quanto mais, nesses 7 países, a linha era perfeita, linear. Quanto mais gordura saturada o país comia, maior era a incidência de ataque cardíaco. Gordura saturada causa ataque cardíaco. Cuidado com a gordura saturada. O açúcar não é perigoso, mas você tem que ter medo da gordura saturada. E foi aí que o movimento low fat começou nos Estados Unidos. Só que, depois de alguns anos, adivinha o que descobriram? Não eram 7 países só. O cara tinha analisado 21 países e escondeu a informação dos outros 14 países, porque quando você botava no gráfico a informação dos 21 países, não tinha nenhuma relação. O cara escondeu o estudo. E ele não só escondeu esse estudo, esse filho da mãe, ele escondeu outro estudo que ele estava tentando provar que margarina era melhor que manteiga. Ele fez esse estudo. É chamado do Minnesota Coronary Experiment. Ele pegou um asilo não, é asilo de doido. Qual é o local de doido mesmo? O É o hospício. manicômio. É o Hospício, manicômio. É o manicômio. manicômio. É. Exato. Ele Se foi bem no que, manicômio. se bem que asilo também, assim, tu deve ter lembrado do asilo Arkham, né? Que, Talvez, que do também Batman, exato. do Batman, por isso que você falou isso aí. Exato. Mas aí ele foi no manicômio, ele conseguiu separar basicamente só pesquisar, gente, Minnesota Coronary Experiment. Ele conseguiu separar perfeitamente um grupo controle, esse grupo comia manteiga, continuava comendo manteiga, e de novo, as porções eram iguais, porque ele realmente conseguiu controlar o que as pessoas no asilo comiam, porque era um asilo, então era tipo refeição, sabe? Então eles São davam uma refeição. obrigados. Aham. Exato. Um grupo comeu manteiga e um grupo comeu margarina, de resto era tudo igual. Era óleo de milho, na verdade, não era margarina, não. Mas enfim, cozinhava com manteiga e o outro cozinhava com óleo de milho, algo do tipo assim. E aí, depois de anos, eles começaram a ver que o grupo com margarina, com óleo vegetal, estava tendo mais mortalidade por todas as causas. Sabe o que ele fez? Escondeu o estudo. Ele não publicou o estudo. Caramba. Um dos familiares de um dos cientistas do estudo depois achou esse estudo no porão dele. Depois de anos, achou esse estudo no porão dele e publicou. Ou seja, essa é a base dos estudos. Esse cara foi o cara que influenciou a demonização da gordura saturada. Esse cara foi o cara que influenciou a pirâmide alimentar dos Estados Unidos, onde a base é carboidrato refinado,
e gordura saturada é quase zero, gordura animal, produtos animais é quase zero, que depois o mundo todo começou a utilizar. E esse cara é responsável pela degradação da saúde do ser humano, E tu basicamente, acha a que ele partir daquele momento. fez. E tu acha que ele fez isso com qual motivação? A motivação de estar recebendo dinheiro das indústrias. Simplesmente. Não existe nenhum documento hoje que mostre que Ansel Keys em si recebeu esses grants, né, da indústria de açúcar. Agora existem documentos que mostram que médicos de Harvard da época receberam. O head do USDA da época recebeu o dinheiro da empresa do açúcar. Tipo, coisa besta assim na época, $10.000. Tá Mas louco. recebeu. E mudou a história do mundo depois disso, né? Mas, assim, pode ter sido o ego também. Pode ter sido o ego. Ele podia Sim. pensar que ele estava certo e empurrou isso para a humanidade toda. Tanto que tinha outro cientista na época chamado John Yudkin, que tinha a hipótese totalmente oposta do Ansel Keys, que era a hipótese do açúcar, que o açúcar que estava causando todas essas doenças. Já que foi a mesma coisa da corrida para a Lua. Se lembra a corrida da Lua dos Estados Unidos contra a Rússia? Aham. Que teve. Nos Estados Unidos teve essa mesma corrida, mas para achar qual era a causa do ataque cardíaco, porque o presidente Eisenhower sofreu um ataque cardíaco e ele era herói de guerra. Então teve essa corrida em 1940 e pouco, se não me engano, 1950, de novo, não sou muito bom com data, para achar qual era a causa dos ataques cardíacos. Aí tinha o Ansel Keys pensando na gordura saturada com a hipótese do colesterol, que nunca foi provada e nunca vai ser, porque não faz sentido lógico nenhum. E tem a hipótese do John Yudkin, que é o açúcar em excesso que está trazendo problemas metabólicos e, consequentemente, trazendo o ataque cardíaco para as pessoas. E aí o John Yudkin foi ridicularizado na época. Então, essa aí é basicamente a história, só finalizando aí o assunto Sei, do sei. medo de colesterol, do medo de gordura saturada. Quando eu estudei isso aí tudo, eu falei, caramba, o E buraco é uma mais das embaixo, coisas. não é isso? Eu ia te pedir para você também, assim, tu falou sobre a questão das carnes, mas, por exemplo, e qual é a forma correta para você prepará-las? Seria assada, frita, ou Depende. cozinhar a carne? Ou, por exemplo, se cozinhar vai perder muitas coisas. Não, não, vamos fazer ela assada. Tem essa questão ou não tem? Ou tanto faz? Essa preocupação não faz nenhum sentido, especialmente no início da alimentação. O início da alimentação tem que ser o mais simples possível, velho. Assim, por exemplo, teve um Eu, cara eu na digo porque a corredoria. fritura, por exemplo, eu digo porque a fritura é vista como nossa, cara, você fritou qualquer coisa, tá Com óleo entendendo? Então, assim, por vegetal isso é que eu horrível. sei, Agora, com manteiga é totalmente natural. com manteiga Então, natural. não existe isso ou fritura, ou air fryer, ou no bafo. Depende do tipo de carne, na verdade, né? É sobre o tipo de carne versus se realmente vai fazer mal ou ruim pra você. Então, por exemplo, uma picanha, um bife ancho, um contrafilé, um chorizo. Normalmente fica melhor na frigideira, ou no air fryer, ou no gás. Mas eu não faria long cook, né? Eu não botaria no forno. Já uma costela, eu botaria no forno. Então depende muito do tipo de carne. Em Antônio, para ti que. Tá de boa? Pode continuar. Ah, beleza. Ô, Antônio, para ti que, além de ter estudado isso, tu também colocou em prática a alimentação carnívora. E tu falou que após comer, mudar a alimentação, a tua ansiedade foi embora, tu teve mais disposição. Então, há essa correlação direta com a alimentação em perda, é a alimentação carnívora, né? Na perda de peso e também na melhora tanto de ansiedade, depressão, há estudos sobre isso. E na questão da perda de peso, a pessoa comendo mais gordura, como tu falou, 70% basicamente é gordura. A pessoa não engorda com essa Rapaz, é alimentação. isso. Vamos, uma questão de cada vez. Vamos começar pela ansiedade, pela depressão, etc. Por todos esses problemas psiquiátricos, né? Aham. Hoje, quem está na frente desse research é o Dr. Chris Palmer, de Harvard, tá bom? Doutora Georgia Ade também. E o Dr. Chris Palmer de Harvard tem uma história bem interessante. Tá no livro dele,
também está nas apresentações dele. Ele tinha um paciente que veio para ele sempre foi um cara realmente da psiquiatria normal, mainstream, que é o quê? Você tá com problema, toma um remédio. Você tá com depressão, toma remédio. Tá com ansiedade, toma remédio. Tá ouvindo voz, toma remédio. Ele sempre foi desse nível. Só que ele começou a perceber que os pacientes não melhoravam. Aí ele começou a ter uma crise existencial. Até que um paciente dele, Ted, que ele fala no livro, mas é um nome fictício, talvez, veio pra ele e falou: Dr. Palmer, tô querendo perder peso e tô querendo fazer essa dieta cetogênica que tá na moda aí pra perder peso. O Ted não só era depressivo, como o Ted também era esquizofrênico. Ou seja, ele ouvia vozes. Ele tinha teorias da conspiração na cabeça dele que só pra ele eram verdade, mas que na realidade era esquizofrenia falando. E aí o Dr. Palmer falou: não, beleza, pô, a gente faz essa dieta cetogênica maluca aí, como sou médico eu te acompanho. Além disso, o Ted tava com cento e lá vai fumaça quilos, 100 e poucos quilos. Não sei exatamente quanto foi, mas é porque o quilo nem é importante, a quantidade de peso que o cara perdeu nem é importante. Depois de alguns meses, o Ted volta pro consultório de Dr. Palmer, tá extremamente menos, tá muito menos gordo, tinha perdido uns 20 e poucos, 30 quilos, eu teria que checar aqui no livro para ver a quantidade exata de peso que ele perdeu. Só que o mais importante, o Ted não só tava sem nenhum caso de depressão, tava feliz. O Dr. Palmer conseguiu ver de novo uma faísca no olho dele, a alma dele no olho dele de volta. E aí ele falou pro Dr. Palmer: Dr. Palmer, rapaz, velho, eu acho que todas essas teorias da conspiração que eu ouvia, todas essas vozes que eu tava ouvindo, eu acho que era tudo coisa da minha cabeça. Eu não tô mais ouvindo essas vozes, eu acho que eu tava errado. Ou seja, a esquizofrenia dele tava começando a melhorar com essa dieta cetogênica. Então, a partir daí, o Dr. Palmer começou a pesquisar muito mais sobre como uma alimentação cetogênica poderia estar melhorando a saúde mental das pessoas. E a dieta carnívora é uma dieta cetogênica. Ou pelo menos pode ser uma dieta cetogênica. Você que está em jejum agora, Estevão, com certeza está em cetose. E quando o nosso corpo está em cetose, que isso acontece na dieta carnívora, o nosso cérebro prefere utilizar essas cetonas, que é uma fonte de energia que nosso fígado produz, que o nosso corpo todo consegue usar, nosso coração, alguns órgãos não usam, o fígado não usa, por exemplo, mas o coração, os pulmões, etc. O cérebro conseguem usar eficientemente como fonte de energia e tem propriedades extremamente terapêuticas. Fora isso, abaixando a nossa insulina, abaixando a quantidade de glicose também no sangue em todo momento. Você lembra que eu falei lá no começo da entrevista que não o nosso corpo está inflamado daqui para baixo, mas nosso cérebro também está inflamado? Exato. Quando a gente está comendo muito carboidrato, o que acontece? Isso está no livro da Dr. Georgia Ede, que também é outra das lead researchers chamada de terapia metabólica da psiquiatria. Quando o nosso cérebro começa a nadar no mar de glicose, só que quanto mais a gente está comendo carboidrato, quanto mais a gente está induzindo a nossa glicose a subir, menos eficiente a nossa insulina vai ficando em conseguir utilizar essa glicose como fonte de energia. Então o que acontece? O nosso cérebro está nadando no mar de glicose, está nadando no mar de energia, só que a nossa insulina não está mais funcionando eficientemente. Então o nosso cérebro também fica resistente à insulina. E aí tem muitos médicos hoje em dia chamando Alzheimer, chamando demência de diabetes tipo 3. Diabetes do cérebro, justamente. Porque o nosso cérebro está nadando no mar de energia e não está conseguindo usar eficientemente. E aí começa a se degradar. E aí quando você entra numa dieta baixa em carboidrato, com uma dieta carnívora / cetogênica, esse problema é resolvido e você ainda produz os corpos cetônicos. Ou seja, os melhores dos dois mundos. E foi aí que o Dr. Chris Palmer percebeu que, e não só isso, tá, gente? Tem ainda mais no que o Dr. Chris Palmer percebeu. Ele percebeu que a mitocôndria, né, que é o powerhouse da nossa célula, toda célula tem uma mitocôndria. Quando essa mitocôndria está saudável, consegue produzir energia também mais eficientemente. Isso também é melhor
para o nosso cérebro. E quando a gente está em cetose, acontece uma coisa chamada biogênese mitocondrial ou miogênese, uma das duas coisas, que o nosso corpo, as nossas células conseguem produzir, as mitocôndrias começam a se replicar mais eficientemente, ou seja, ainda mais energia para o nosso corpo, para o nosso cérebro. Então, essas três coisas aí é a fórmula perfeita, baseado na teoria do Chris Palmer e o que ele está vendo na prática clínica dele, o que a doutora George Aide está vendo na prática clínica dela. Assim, você não vai parar de tomar remédio da noite pro dia, pelo amor de Deus. Talvez você ainda tenha que continuar tomando remédio. Mas assim, é uma terapia que você usa em conjunto, entendeu? E com fé em Deus, a quantidade de remédio vai diminuindo ao longo do tempo. Então, pelo amor de Deus, não só me ouçam aqui e parem de tomar o seu remédio da noite pro dia, especialmente porque muitos desses remédios psiquiátricos são poderosos e poderosos pra ruim, né? Porque se você parar de tomar da noite pro dia, você tem alucinação, você consegue ver coisa, etc. Mas como, Inclusive, sem te cortar, só para complementar, como eu estava te falando ontem na entrevista que a gente fez, eu tive essa experiência que quando eu tomava remédio para ansiedade, depois quando eu mudei a minha dieta, eu comecei a dieta carnívora, foi automático eu querer parar de tomar o remédio para ansiedade, porque tu toma ou pelo vício de ter o remédio na tua frente, ou tu toma pela necessidade de ter aquele químico no teu corpo. No momento que eu comecei quando eu mudei minha alimentação, meu corpo começou a melhorar, eu parei de ter esse sentimento de que, eu preciso tomar porque eu tô ansioso. Depois eu tava só com um vício mental, eu chegava à noite, eu me deitava, é que nem a pessoa que fuma, ela vai lá, ela almoça, depois ela precisa fumar um cigarro. Muitas vezes é pelo vício daquele momento, e era isso que eu tive. Então, com o tempo, eu comecei a perder o vício de chegar à noite ali e tomar, eu nunca mais tomei. Praticamente 6 meses, 7 meses com a dieta carnívora, 6 meses sem remédio para depressão e ansiedade. Isso é loucura, cara. isso é loucura. O de depressão, né? Esses de depressão, etc., de esquizofrenia, eles são um pouquinho. Eles podem ter um efeito rebote maior, né? Agora, o de ansiedade é menos pior, assim. Inclusive, o mesmo remédio que você usa para esquizofrenia, você usa para epilepsia. Se eu não estou enganado, eu tenho 99% de certeza disso. E a dieta cetogênica é estudada, tá? Desde 1920. Você perguntou se tinha estudo. É estudada desde 1920 para ajudar no tratamento de epilepsia em crianças. E ajuda no tratamento de epilepsia a dieta cetogênica. Desde 1920 com o Dr. Russell Wilder. Ele botava as crianças em jejum, as crianças ficavam em jejum, tinham menos incidência de epilepsia. Só que depois de um tempo as crianças tinham que comer de novo, né, meu irmão? Não vai deixar as crianças com fome. Então ele foi desenvolver uma dieta chamada a dieta que mimetiza o jejum. Qual é essa dieta? É uma dieta cetogênica / carnívora. E aí ele fez essa dieta que mimetizava o jejum, as crianças começaram a ter menos incidência de epilepsia. Hoje em dia, quem está liderando as pesquisas em dieta cetogênica é a doutora Shabani Sethi, de Stanford. Tá? E ela já fez pesquisas hoje em dia controladas de como a dieta cetogênica é eficiente para o tratamento de bipolaridade, por exemplo. Pesquisa aí, Shabani Sethi, Stanford. Tá tendo resultados incríveis. O Dr. Chris Palmer, por exemplo, vocês já ouviram falar do Roblox? Você já ouviu falar, né, Carlos, do Roblox? Tu diz aquele jogo? O jogo do Roblox. Sim, O dono desse jogo, o bilionário, alguma coisa Bazuki, o filho dele tinha esquizofrenia ou bipolaridade, um dos dois. Já tinha ido... Pensa aí, o cara é bilionário. Quantos médicos o cara já tinha ido? O filho do cara. Quantos médicos o pai bilionário já tinha pago pro filho pra tentar resolver a bipolaridade / esquizofrenia dele? Infinito, o cara tem dinheiro infinito. Dinheiro não era o problema. Mesmo assim, o filho sempre era achado nas ruas, etc. Nunca tinha melhorado. Até que ele achou quem? Dr. Chris Palmer, o mesmo que eu mencionei do livro. E aí, o que é que o Dr. Chris Palmer fez? Botou o Matt Bazuki, que é o filho do bilionário do Roblox, na dieta cetogênica. Simplesmente o cara entrou em remissão, velho. Da bipolaridade dele, da esquizofrenia dele. Tanto que o bilionário do Roblox que tá investindo no centro de pesquisa de Harvard hoje em dia. Ou seja, quando você vê todas essas informações, você não quer deixar isso preso, velho. Tá entendendo? Sim. E Antônio, vamos levar agora para a população em geral. A gente sabe que hoje a grande maioria da população, a maioria é CLT.
ganha aí um salário baixo, tudo. Como é que o cara consegue, por exemplo, uma classe média já consegue fazer com tranquilidade, pegar umas carnes melhores, né? Porque com certeza você vai se motivar mais com a qualidade da carne que você vai comprar, o tipo de processado. Então, assim, é muito mais interessante. Mas o cara ali que tá, vamos supor, o cara CLT, trabalha aí o dia todo, chega em casa, tem que pegar condução, chega tarde em casa, o cara ganha pouco, cheio de conta. Como é que ele mantém uma dieta dessa, com tantas dificuldades financeiras, que é a realidade do povo brasileiro, que é, sem dúvida, aí, talvez um dos povos mais que tem mais dificuldade financeira, né? Essa é uma pesquisa, acho que foi ano passado, se eu não falha a memória, dizendo que a maioria dos brasileiros estão endividados. Então, se o brasileiro está endividado, quer dizer que o consumo dele não é pelas melhores qualidades, pela melhor marca, mas sim, possivelmente, ele vai tentar, quando chegar no mercado, pegar o que está mais barato e não o que tem de melhor. Então, qual que é a sugestão que você dá, você como especialista nessa área, que você dá para dizer assim, peraí, dá para fazer mesmo com dificuldade financeira? Ótima pergunta, velho. Deixa eu fazer uma pergunta para quem tá assistindo. Quem você acha, o que é que você acha? Você acha que Warren Buffett trocaria de corpo com você hoje em dia? Warren Buffett é o cara mais rico do mundo. Você acha, Estevão, que ele trocaria de corpo com você nesse exato momento, por toda a fortuna dele? Provavelmente não. Você acha, não, Ou, você acha que ele trocaria de corpo com você agora para ele ir para sua idade e com para, mas certeza. com certeza, Com correto? Você certeza. acha, Pra Carlos, ser que mais. Warren Buffett trocaria toda a riqueza dele para voltar para o seu corpo nesse exato momento? É normal que eu já vi vários bilionários falando isso, que eles trocariam, perderiam tudo em troca de voltar no tempo e ter uma idade mais tranquila, porque o conhecimento está aqui, então ele consegue fazer novamente o dinheiro, né? Exato. Ele vai ganhar o quê? Tempo e a saúde que ele não tem. Por que eu quis fazer essa pergunta para todo mundo que está assistindo? Porque não tem nada mais importante do que investir na sua saúde hoje em dia. Então isso aí é prioridade, velho. É prioridade. É prioridade do que comprar bebida, é prioridade do que ir para festa, é prioridade do que ir jantar em restaurante. Então, quando a pessoa tá em uma situação mais complicada, primeiro vamos analisar o que é a prioridade da pessoa, o que é que essa pessoa está gastando dinheiro. É muito importante entender isso, né? Entendeu que sua saúde é prioridade? Vamos para a segunda opção. Mesmo assim, tá difícil de comprar só carne, picanha, etc. Rapaz, velho, eu já fiz o desafio da carne moída, só para provar que é totalmente tranquilo. Carne moída e ovo e fígado. Rapaz, você vai gastar muito pouco. É muito pouco mesmo carne moída. O quilo da carne moída é quanto? 20 reais, dependendo do local, 15 a 20 reais o quilo, dependendo da carne moída também. O ovo é Eu o quê? fiz o cálculo, comendo só carne. Eu consigo uma carne até um preço legal, mais ou menos R$ 30 o quilo. Eu fiz o cálculo por mês, eu gasto, em média, comendo só carne, R$ 1.000. É a minha alimentação para todo mês. E não é a carne mais barata, não é a carne de segunda. Eu consigo uma carne boa, mas dá para ser menos que isso. Dá para fazer um cálculo. Claro, se tu Dá, não comer fruta, dá para fazer R$ 700, R$ 600, comendo só carne. dá. E outra coisa, Estevão, quanto você gastava em remédio antigamente? Ué, tá louco. Não, e não só em remédio, em outro Em tipo de suplemento? alimentação. E era muito mais, porque a gente não faz essas contas, mas tu vai comer um bauru, quanto tu paga por um bauru? R$ 30, um negocinho que tu come e daqui a 2 horas tu tá com fome. Exato. Ou seja, Depende, se for no aeroporto é 50. É é... 50. ou seja, você tá gastando menos, você tá parando de comprar suplemento, pelo menos 90% deles, inicialmente. Você tá parando, com fé em Deus, eventualmente, de tomar remédio também. No longo prazo, você não vai precisar de alguém limpando sua bunda, a menor probabilidade, pelo menos. Então, também eu penso sempre no longo prazo. Quarto, a carne, você consegue achar carne barato? Então, é um fato que você Não, consegue e viver de você falou carne, que também ovo, são fígado. tipos de carne. Por exemplo, o frango não É é tão caro porco! assim. Porco é Porco é extremamente mais barato, barato. pô. Talvez o Porco é extremamente gado, o barato. cara vai ter mais, tipo, né? Vai ter que tomar mais cuidado com valores. Mas, por exemplo, carne de frango é super mais em conta. Carne de porco também é bem mais acessível. Total, total. E para quem gosta de investir aqui, não vai ter nenhum investimento por quilo, por grama de alimento, peso por peso, que você vai estar recebendo o melhor retorno no seu investimento no quesito nutricional do que os produtos animais.
A carne vermelha e depois vem a carne de frango, de porco, etc. Quanto mais escura, mais densa em nutriente, vai ter a maior densidade nutricional de qualquer alimento na face da Terra. Por exemplo, 1 quilo de brócolis que você comprar, não chega nem perto de 1 quilo de carne que você comprar, no quesito nutricional, no quesito saciedade. 1 quilo de arroz não chega nem perto de 1 quilo de carne. Nunca vai chegar. Grama por grama, retorno no investimento na sua nutrição. Então, quando você vê por todos esses lados e quando você bota na balança que a sua saúde é a coisa mais importante do mundo para você e que a melhor hora de você tomar conta da sua saúde é hoje, para mim a resposta é muito simples. Tá? Eu parei de gastar em restaurante, agora que minha esposa adora sair para jantar. Mas por mim, eu ficava em casa, entendeu? E comia aqui. Não tomo mais nenhum remédio. Só de Venvance antigamente era o quê? R$ 500 por mês. E eu só tomava Venvance, né? Imagina quem toma mais remédio. Suplemento, creatina, whey, betalanina, todas essas baboseiras aí, era K2, maca peruana. Rapaz, era mais de R$ 400 também reais por mês que eu só tomava de suplemento, tá entendendo? E essa é a realidade da maioria das pessoas também hoje em dia, tomando suplemento, etc. Comendo fora, gastando com bebida, gastando em restaurante, gastando em iFood, gastando em fast food também. Então, quando você bota tudo isso na balança, Carlos, eu espero ter respondido essa pergunta para os seus telespectadores, velho. Mas quando você bota tudo isso na balança, a conta fica muito fácil. E outra, eu nem falei da última coisa que é a mais importante, o Estevão vai concordar comigo. Quando você começa a comer assim, eu te asseguro que você vai ser mais produtivo e você vai fazer mais dinheiro. É verdade. Ponto. Com certeza. Te asseguro nisso. Meu faturamento aumentou. Eu não consigo nem botar em porcentagem. Mais de 1000% depois que eu comecei a dieta carnívora. Os meus projetos, todos andando de um jeito que nunca andariam se eu não estivesse na dieta carnívora. Estevão, me corrija se eu tô errado. Seu faturamento aumentou ou não depois que você começou a dieta carnívora? Cara, dobrou a quantidade de views que eu fiz na internet depois disso. Cara, é bizarro. Tanto que a gente estava comentando ontem, agora em 2 semanas, 10 milhões de views num Instagram novo. Bota isso na balança também, você vai ser mais produtivo, você vai fazer mais dinheiro, o investimento vai valer muito a pena, velho, muito a pena. Quem sabe até vira essa chave de não ficar refém de CCLT mais. De achar algo legal pra fazer. Eu não sei o Estevão, mas, cara, eu acho que nós tínhamos que marcar um debate entre o Antônio e um vegetariano, um vegano. Eu já tentei, sensacional. Eu já tentei, ninguém quer me debater. Não, você tentou, mas nós ainda não tentamos. Talvez nós conseguimos. Mas assim, é porque o vegetariano nunca vai debater sobre lógica. O vegano não vai debater sobre lógica. Vai depender. Mas você, vamos fazer o corte aqui. Você estaria disposto, então, a fazer um debate com qualquer vegetariano, vegano, que quiser? Você toparia, então, fazer isso? Toparia, 100%. Eu tô tentando achar, velho. Pergunta pro Gênesis aí do Texugo Podcast. O cara tá tentando achar 6 meses um vegano pra eu debater. Inclusive, ia debater eu e uma nutricionista, a Lua Ferrari, que é carnívora também há 5 anos, contra 2 veganas, e as 2 veganas deram pra trás um dia antes do debate. Ou seja, estou extremamente disposto a debater com um vegano. Agora sim, o ideal seria debater sobre lógica mesmo, tá, velho? Sobre, tipo, porra, será que faz sentido ou não? E não ficar, ai, meu Deus... que vocês matam os bichinhos. Esse é o maior ponto. Complicado. Entendeu? Tipo... mas eu acho que no debate... Só que eu acho que no debate, o cara vai puxar as armas que ele tem, entendeu? Então não tem verdade, como, digamos assim... O que ele tem é usar o argumento, por exemplo, o apelo ao emocional, por exemplo, essa questão do o animal vai ser abatido, vai sofrer, então é o recurso que ele tem, então talvez, eu acho que pode ser o que for, mas vamos tentar usar esse argumento contra você. Não sei se tu viu o debate do Richard contra 25 veganos. Praticamente foram esses os argumentos, né? Sempre volta para essa questão do sofrimento animal, né? Mas assim, a gente é hiperpredador, a gente é topo da cadeia alimentar, predador não pasta, velho. Hiperpredador não pasta. Entendeu? A gente, topo da cadeia alimentar, tem que ter presa. É simples assim. Um animal carnívoro não vai pra baixo da cadeia alimentar pra ficar comendo planta. Impossível. Não faz sentido nenhum isso, pô.
Mas, hein, Antônio, para a pessoa que tá vendo o teu vídeo agora e tu pudesse dizer ó, assim para ela que ela ó, quer mudar a alimentação, qual seria o maior benefício que ela teria de início já? Que tu notou, comecei a dieta carnívora, isso mudou para mim na hora. O que seria? Rapaz, velho, sem sombra de dúvida é clareza mental, tá? Nas primeiras 2 semanas, eu já senti uma clareza mental absurda. E muitas pessoas que eu acompanho, que estão nos meus grupos, nas minhas mentorias, nos meus protocolos, falam a mesma coisa. Velho, clareza mental, acordar e tá vivendo, não sobrevivendo. Putz, isso aí, não tem dinheiro que pague isso também, Carlos. Você acordar e você tá feliz. Qual é o dinheiro que paga isso, velho? Não existe. Não existe. Outra coisa, desinchar nas primeiras semanas. Você perdeu quantos quilos, Estevão, na primeira semana que você fez? Quatro em praticamente 4 dias. É normal, pô. É normal. Esse desinchaço acontece. Então, esses 2 são os melhores benefícios no começo. E eu vou falar para vocês agora. A única razão que eu continuo fazendo essa alimentação carnívora não é porque faz sentido, lógico. Porque, porra, comer uma pizza é bom às vezes. Eu não como. Mas as pessoas, porra, podem. As pessoas gostam de abrir exceção, etc. Eu não abro, mas eu vou te explicar por que eu não abro. Porque eu tô acostumado a me sentir aqui agora. Topo do mundo. Eu nunca mais quero voltar a me sentir como eu tava me sentindo antes. Então não é por físico que eu faço isso. É por mental. Então, esse benefício mental que. E aí você para pra pensar, caramba, se tá ajudando as pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que tem esquizofrenia, que tem epilepsia, que tem todos esses tipos de problemas do cérebro. Imagina o que vai fazer para uma pessoa que já é relativamente saudável no cérebro, que já funciona bem. Imagina o output de funcionamento dessa pessoa. O quão melhor vai ficar se entrar nessa alimentação. Então, felizmente ou infelizmente, eu consigo sentir muito se eu sair da cetose, da alimentação carnívora. No meu mental, eu fico menos produtivo, isso é um fato. Eu fico com menos pensamentos positivos, isso é um fato. Eu fico menos afiado, isso é um fato. Por quê? Porque eu fui na Argentina um dia, eu tava viajando com minha esposa, eu sempre peço uma carne e um hambúrguer. E aí, sem hambúrguer é só carne e queijo, literalmente. É engraçado até que eu falo sem o pão depois e as pessoas me olham assim, caramba, sem o pão, hambúrguer sem pão. Sem o pão. E aí, esse hambúrguer, quando eu comi metade do hambúrguer, tinha o quê? 90 gramas, eu comi 45 gramas. E esse hambúrguer tava batizado com farinha, pra dar liga. E aí eu falei pra minha esposa, velho, esse hambúrguer não tá puro, não tá puro. Ela falou, tá. Eu falei, não tá. Perguntei pro garçom, ele falou, a gente mistura a massa pra dar liga. Quando eu cheguei em casa, velho, a comida tava aqui, comecei a soltar gases. Outra coisa, eu não solto mais gases. Também não. Acabou. E eu soltava ao ponto de minha esposa quase terminar comigo. Não nesse ponto, mas era ruim, feio. Velho. Era ruim. E eu não solto mais nenhum. Zero. A não ser que eu beba leite ou algo do tipo assim, que aí o meu corpo não metaboliza bem. Mas assim, zero gases. E eu comecei a soltar gases. E no outro dia, não tava, sabe? Eu não acordei tão pronto pra guerra assim, não acordei disposto. Eu olhava, lá na Argentina, cheio de alfajor, né? Eu olhava pros alfajores na Argentina e falava, um pedacinho desse alfajor não vai fazer diferença. Pode comer. E o alfajor da Argentina é brabo. Você foi... Mas eu não tenho vontade. Guerreiro. Eu não tenho essa mentalidade normalmente. Tipo, essa vozinha na cabeça... E como é que você constrói essa mentalidade? Porque, não, por mais que você Não, é natural, velho. É natural. Quando você larga o carboidrato, quando você larga as comidas super palatáveis, a vozinha acalma. Você não tem mais essa mentalidade. Só porque no dia passado eu comi o negócio batizado, a vozinha voltou. Tá entendendo? Aquela um dia que tu falha. É absurdo. Você não sente mais isso, pô. E aí quando falha, é muito desproporcional, como se fosse um efeito rebote, ou ainda você consegue controlar? Como é que funciona? Não, você tem que... É guerra, velho. É guerra. Você tem que entender, porra, isso aqui daqui a 2 dias vai passar, segura aí. Segura aí. E não só com açúcar, né? Com carboidrato é interessante, porque na semana passada eu fiz frango empanado, eu fiz em casa, né? Com farinha de mandioca. Cara, outro dia, vontade de comer doce, de tomar refrigerante. Eu disse, cara,
com uma coisa absurdo. só. É absurdo, cara. É absurdo. Isso aí vai embora. Vai embora. Compulsão alimentar vai embora. Meu irmão, teve um cara na minha mentoria que tava com 180 quilos. 180. Eu até tenho até minha entrevista completa com ele no YouTube. É de William o nome dele. O cara nunca soube o que é saciedade de verdade. O cara chegou a 180 quilos, meu irmão. Pra chegar a 180 quilos, você não consegue parar de comer. E aí na dieta carnívora eu falei pra ele, Ed, é o seguinte, igual eu tô falando pra vocês. O que é que eu faria? Eu comeria até a saciedade. Coma a carne até você não aguentar mais, meu irmão. 2 semanas. Ele falou pra mim, Antônio, eu finalmente entendi agora o que é saciedade de verdade. Em um mês, ele já tinha perdido 20 e poucos quilos. Em um mês. Ô, louco. É absurdo. Essa Então, coisa de então, ó, peraí. saciedade. Então você tá dizendo que é muito melhor do que essa galera que tá usando o Monjaro hoje em dia. É isso? Total. Com Total. certeza. Monjaro, Ozempic, sei lá, tem outros Ozempic, nomes não também. só é pra quem tá com a mente fraca, mas é também para as pessoas que caíram no marketing, na mesma propaganda que vem deixando a gente doente. Que é a propaganda de pode tomar, é ok, você merece, é necessário pra você. Toda essa propaganda é bullshit. Toda essa propaganda é pra lucrar em cima da sua doença, pra lucrar em cima do seu estado agora. Então é bullshit. A dieta carnívora, e não é tipo, eu só tô falando é bullshit, só não faça e só come, pese a comida, isso não funciona, pesar a comida não funciona. Contar caloria não funciona. Voltar para a alimentação que é biologicamente apropriada para o ser humano, isso funciona. Porque eu não tô vendo só comigo, eu tô vendo com milhares de pessoas. Eu entrevisto dezenas de médicos, dezenas de nutricionistas, não só nacionais como internacionais, que estão vendo isso com os pacientes deles também. E baseado no que eu expliquei para vocês aqui dos estudos do topos estáveis da evolução, faz sentido lógico também e evolucionário em relação a isso. Quando você... Pode falar, pode falar. Tanto que tem muito médico hoje em dia que já fala, velho, se você tomar Monjaro, você tem que fazer uma dieta carnívora. Você tem que fazer essa dieta carnívora, porque... Então quem usar Monjaro, a sugestão que você dá é fazer a dieta carnívora, então. Não, a minha sugestão é não tomar Monjaro. Não tomar? Não só tomar fazer Monjaro. a dieta. Só fazer. Mas se o cara tá tomando, vamos supor que o cara esteja tomando, aí você sugere que ele faça a dieta carnívora. Eu faria. Eu não posso falar, eu sugiro que ninguém faça nada, cada pessoa tem a própria força de vontade, cada pessoa tem seu próprio cérebro, cada pessoa pode tomar sua própria decisão. Eu faria isso, e eu tô vendo muitas pessoas fazendo isso, e mudando de vida. E parando de tomar o Monjaro depois. Por quê? O que muitas pessoas fazem hoje em dia? Tomam a desgrama do Monjaro, pra não xingar aqui, desculpa, gente, que eu fico empolgado com esse assunto. Tomam o Monjaro, continuam comendo pão de manhã, Exato. de noite tá pizza. Todo mundo que continua fazendo isso vai ficar extremamente frágil. O cara é... Mas daí o cara é maluco. Mas é assim... O cara é doente daí. Pra mim, o cara tem que ser maluco pra tomar o Monjaro de primeira mão. Eu vou Não, mas até um pouquinho de antemão pra você. Até onde eu sei pouco sobre isso, eu pesquisei pouco, então assim, eu sei que ele ajuda a tirar a fome da pessoa, né? Sabe o que então, vai ajudar a tirar a fome da pessoa também? A dieta carnívora. Aí eu te pergunto, Entrar em o cara tá tentando perder a fome e o cara vai lá e come pizza. Qual é a lógica? Então assim... Mas essa é a lógica dos remédios, Carlos, infelizmente. É botar um band-aid e você perde a fome. Mas quando dá fome, você come a pizza. Você não muda o mindset. Você não vira a chave. Você ainda vai continuar dependente dos remédios. Você ainda vai ser um cliente para a vida toda para as empresas farmacêuticas. E é isso que eles querem. É isso que, infelizmente, de tabela, acaba acontecendo por conta das indicações hoje em dia. Você vira refém dos medicamentos. Olha ao seu redor, Carlos. Olha ao seu redor, Estevão. É difícil você ver uma pessoa que não toma pelo menos um medicamento depois dos 30 anos de idade. Todo dia. Por mês, por anos. Você vira um cliente e não aumentou, né? Na verdade. Sim, pode falar.
Eu ia pode falar concluir. aqui, só para finalizar a linha de pensamento. Não existe nenhum cliente que é um cliente melhor do que o cliente que compra todo santo mês da sua empresa. Donos de negócio, me corrija se eu estiver errado. Não, eu só complementar com o que você falou, é uma realidade, porque você tem hoje, na verdade, até um aumento, né? Hoje o brasileiro, ele gasta, vamos colocar em estatística do Brasil, né? Não vou colocar nem de questão de fora, mas absurdamente, a indústria farmacêutica é bitrilionária, né? Então, assim, analisa comigo. Você tem pessoas que compram aí mensalmente remédios, assim como um plano de um streaming, né? É como se o cara tivesse uma Netflix todo mês ali daquele remédio que o cara tá consumindo tudo. E eu percebo que cada vez com o tempo mais a ciência tem demonstrado que nós estamos tendo cada vez mais mutações deletérias. Novas doenças têm surgido, novas questões têm aparecido e as pessoas estão mais doentes com o tempo. Então você tem aí, na verdade, o que a gente vê hoje, pessoas mais doentes do que você tinha um tempo atrás. Talvez até seja em relação a isso que você falou. As doenças têm aumentado, a imunidade das pessoas estão mais fracas. Então, eu vejo que isso só colabora com essa propaganda que é feita pela indústria farmacêutica, que alguns até vão dizer que talvez seja o maior problema que nós temos hoje quando o assunto é saúde, né? E você não, agora uma coisa polêmica, você não acha que a indústria farmacêutica ela esconde algumas coisas? Por exemplo, você tem várias doenças aí que talvez possam ter curas. Mas é muito melhor você vender um tratamento, alguma coisa. Você não acha que existe alguma coisa por trás, assim como teve nessa situação que você trouxe antes para nós? Eu vou te Existe alguma falar o coisa Calimins. escondida? Eu te Eu pergunto vou te como falar. leigo. Não, é uma ótima pergunta e eu ainda fico feliz porque eu adoro falar sobre esse assunto, diga-se de passagem, né? E não, porque não é teoria da conspiração, é realidade. Eu vou dar um exemplo do Calimins. Calimins, ele foi lobista da Coca-Cola, tá bom? Então, ele tava por dentro do lobby da açúcar. E o lobby lá nos Estados Unidos é legal. Então, você pode ir, você pode realmente, pô, eu te dou tanto e faça isso aqui. É normal. O Calimins, hoje em dia, está trabalhando com a Secretaria de Saúde dos Estados Unidos, porque, eventualmente, o Calimins estava numa reunião com o Goldman Sachs. Conhecem o Goldman Sachs, o banco americano? Não, não, não. É um dos Sim, já ouvi maiores bancos falar. dos Estados Já ouvi Unidos. É um dos falar, bem maiores bancos dos famoso. Estados Unidos. É. E aí, qual foi a tese da reunião que eles tinham? Qual era o título, né? Qual era o que eles iam conversar sobre? Será que é lucrativo? Será que é viável como um negócio a população estar saudável? E depois da discussão, a resposta foi não. Não é viável para o negócio, para o nosso negócio, que a população esteja saudável. Ou seja, depois disso, o Calimins pegou, falou, cara, que porra que eu tô fazendo aqui, entendeu? Que loucura. Saiu da empresa e começou a ser X9. Se você vê várias entrevistas dele no Joe Rogan, em outros podcasts também, ele vai fazer o breakdown completo de toda essa máfia do remédio e toda essa máfia da indústria alimentícia. Porque o que acontece, Carlos? A gente tem 3 big players, né, no mundo hoje em dia. Tem a indústria alimentícia, tem a indústria farmacêutica e tem o governo. Olha como o loop é perfeito. A indústria alimentícia faz um marketing do caralho para falar coma menos, se exercite mais, coma low fat, coma uma alimentação baixa em gordura. Bis, você não consegue só comer um, e isso é legal. Tome aqui esses ultraprocessados, que é ok. Tome aqui minha água com proteína. Top! Uau! Água com proteína. Coma aqui o meu alimento ultraprocessado, que tá tudo certo. É ok, o equilíbrio é bom. A vida é um equilíbrio. De onde é que vem essa porra dessa frase? Vem de lá de cima. A vida é equilíbrio. Coma menos, se exercite mais. Terrorismo nutricional. Isso tudo é marketing da indústria alimentícia para fazer com que a população ache que é ok. Tá comendo ultraprocessado, o docinho de leite na dieta, a dieta flexível. Tem nutricionista
que eu não tenho dúvida que faz isso e nem percebe isso. Mas é ultraprocessado pra caramba, é doce de leite, é whey, é barrinha de proteína, que é Não, e cheia de hoje, composto e químico. vamos ser sinceros, e hoje você nem é mais o negócio. Hoje é tudo sabor chocolate, sabor Sabor! doce. Ó, Sabor! o único cara esperto que conseguiu mudar, porque assim, quando eu vejo lá sabor chocolate, eu digo, cara, isso aqui é um lixo, é menos do que seria o chocolate, é pior ainda, porque é uma porcaria. Agora, o único que conseguiu vencer tudo isso foi o Toguro, porque para ele o Toguro, né? sabor foi bom, cara. Ele conseguiu inverter essa coisa negativa do sabor para uma coisa que, cara, ele fez funcionar. Então, ali foi uma sacada genial. Inclusive, Toguro, Sabor. queremos você aqui no Sem Filtro Cast, hein? Estamos aí, quem sabe, aí nos próximos episódios, Toguro estará aí conosco. Mas, ó, Sabor, Antônio, queijo, eu vejo muito. Mas deixa eu vai lá, finalizar aqui a linha de pensamento. vai lá. E aí tem a maior de todas, que é com anticaloria, que é o seguinte: 100 gramas, 100 calorias de Cheetos é igual a 100 calorias de carne. Porra, tem nutricionista que fala isso, velho. Que não importa o alimento, caloria que importa. Então, tem todo esse marketing. A população cai nesse marketing. Começa a comer ultraprocessado, começa a contar caloria, não consegue, se frustra porque não está comendo a alimentação certa para o ser humano. Fica obeso, fica doente. E aí, quem é que está lá para salvar o mundo? A indústria farmacêutica. E aí, qual é o marketing? Não, é ok tomar remédio. É normal tomar remédio. Todo mundo toma. Tá todo mundo tomando Mondiaro, é normal. Tá todo mundo tomando remédio para hipertensão, é normal. Tá todo mundo tomando ansiolítico, é normal. Pode tomar também. Tome. Tem duas opções para você tomar o remédio de diabetes. É o efeito o manada, glifage. né? Efeito O manada. efeito né? manada. Tem dois. O que o efeito. O que o remédio de diabetes faz, por exemplo? O que o glifagem, a metformina faz, por exemplo? Abaixa a glicose no seu sangue. Sabe qual é um jeito mais eficiente de você baixar a glicose no seu sangue? Parar de ingerir carboidrato. Parar de ingerir glicose. Tá na cara. Mas não. Toma remédio. É ok. Pronto. Pegou a pessoa, deixou ela doente, fez o cliente para a vida toda. A pessoa, quanto mais vai tomando remédio, quanto mais vai ficando nesse ciclo vicioso, fica mansa. Depende do governo, começa a ficar, não, o governo tá certo, etc. Não tem a virilidade, né, para duvidar, a virilidade para ser homem, para sair, para ser aquela pessoa que, né, não depende dos outros isso acontece, a gente começa a ficar manso. E aí o governo ganha com isso. Então, são essas três coisas, assim. Mas, enfim, voltando ao assunto, a dieta carnívora resolve isso tudo. A alimentação, nem vou chamar de dieta carnívora, eu vou chamar de alimentação apropriada para o ser humano. Ei, Antônio, eu não sei se tu teve essa impressão quando tu começou a fazer, começou a comer só carne, mas eu nos primeiros dias eu sentia muita fome. Eu até comentei contigo, né? Porque quando a gente tira esse carboidrato, a gente para de ter esses picos de insulina, o nosso cérebro quer mais daquilo. Então, no início, eu comi bastante gordura mesmo, eu acho que eu até exagerei no início, porque eu consumia também abacate e óleo de coco, e eu acho que no início foi exagerado. Mas eu fiz uma experiência que, em algum momento da dieta, eu diminuí a quantidade de gordura que eu comia, eu comecei a comer um pouco mais carne e menos gordura, e eu voltei a ter fome. Isso é normal ou não? É normal, a gordura que vai dar saciedade. Não tem jeito. Isso aí é documentado desde 1900 e pouco. De novo, eu não sou bom com data, mas foi documentado pelo Wilhelm Stephenson. Por quê? Porque ele foi morar com os inuitas. A gente nem para pra pensar que existem várias populações hoje em dia que vivem só de carne também, né, velho? Sim. Como os inuitas, como os nanetes, como antigamente os aborígenes australianos. E eles viviam só de carne, eram extremamente saudáveis, até que eles começaram a comer açúcar ultraprocessados da dieta ocidental e começaram a ficar doentes. Começaram a ter as doenças do ocidente, diabetes, câncer, ataque cardíaco, etc. Mas enfim, voltando ao assunto. O Wilhelm Stephenson, quando foi morar com os inuitas, observou que os inuitas comiam uma dieta extremamente rica em gordura. E quando ele testou uma dieta baixa em gordura, ele documentou o caso de rabbit starvation. É fome de coelho que ele documentou.
Já que a gordura tem vitaminas essenciais A, E, K2, etc., e a gordura é extremamente importante para o nosso corpo também, é necessária para o nosso corpo, quando a gente come uma dieta baixa em gordura, por exemplo, o cabelo começa a cair, unha começa a ficar quebrada, a fome começa a vir, então isso não é saudável nem um pouco, comer uma dieta baixa em gordura. A alimentação baseada em carne é mais gordura do que proteína, por porcentagem de caloria, né? Então, a gordura é extremamente importante. Além de ser essencial para o nosso corpo, né? Tem que ser também a maior parte da alimentação em quesito de caloria, justamente porque, baseado na nossa evolução, animais gordos foram o que a gente mais caçava. Mamutes, etc., ruminantes, bem gordos eles. Então, o leão, por exemplo, ele já come uma dieta muito menos gordurosa do que os seres humanos, né? Então, vai do que a gente dependeu durante anos pela nossa evolução. E é uma coisa bem interessante também, né? Na Era do Gelo, onde o topo da Era do Gelo foi há 20 mil anos atrás, caramba, velho, não tinha planta não, meu irmão. Não tinha fruta não. Não tinha tubérculo não. Era mamute, velho. Era tigre, era todos a megafauna, que todos foram extintos hoje em dia. Inclusive, uma das teorias que são mais bem vistas pelos antropólogos hoje em dia é que os seres humanos caçaram os mamutes para extinção. Exato. Por exemplo, tu come só carne, não come nem frutas, não come legumes, não precisa. Zero frutas, zero legumes, não é necessário. Literalmente, por definição, isso não sou eu falando, isso é só um fato. E tu faz quantas refeições por dia? Velho, normalmente 2. Ontem, por exemplo, eu fiz uma refeição às 12 e uma refeição às 8. Eu nem precisava fazer a refeição das 8. Porque eu imaginei, pô, cara, que café da manhã com a bisteca, eu sei lá, eu ficaria... Mas é o que eu café faço, da manhã, cara. vocês gostam? Às vezes 10 horas da manhã, minha primeira refeição e a única que eu faço. Eu nem como, às vezes. Você faz de manhã, Esteu? De manhã? Eu como pela manhã. Uma só. Só uma vez? Só uma vez. Eu como uma vez por dia. Que horário tu faz sua alimentação? Às 10 da manhã. Eu vou pra academia, eu volto da academia, como um pedação de carne com gordura, às vezes uns 2 ovos e encerrou, não como mais nada, só no outro dia depois. E mantive... Ovo cozido ou ovo frito? Ovo cozido. Hoje eu como mais ovo cozido, mas eu comi ovo frito também. E ovo frito, ok. De boa, com manteiga. Tudo. Se for frito na manteiga. Tudo tem que ser na manteiga, ok. Ou na banha. Ou na banha, eu uso basicamente ou a banha ou a gordura da própria carne, né? Que fica. É basicamente evitar todo industrializado, velho. Evitar tudo que foi industrializado, que passou por processos químicos. Easy money, já foi. Isso inclui adoçante, refrigerante, óleo vegetal. Óleo vegetal é um veneno do caramba, mas isso aí é assunto para outro dia. Comidas, barrinha de proteína, whey, todas essas coisas, tudo desnecessário, velho. Tipo, vai achar tudo nos produtos animais. E o leite? Porra, velho, leite, assim, idealmente o leite cru seria o ideal, direto da vaca, porque depois que o leite é pasteurizado, ele vai perder literalmente as bactérias boas e as ruins, mas assim, fica só leite. Pra quem tá emagrecendo, eu preferiria evitar leite e queijo até, né? Focar... Por quê? Porque o leite e o queijo existem compostos chamados casomorfinas. As casomorfinas atuam nos receptores de opioide do cérebro. E pode fazer com que você sinta mais vontade de comer, entendeu? E eu não sei se você come queijo, Estevão, mas assim, eu sempre falo para as pessoas nos meus grupos, etc. Olha, queijo, eu veria o queijo como ketchup. Eu nunca comeria... Você comeria ketchup por si só? Você botaria ketchup numa colher e tomaria o ketchup? Não. Você normalmente toma o ketchup como um complemento de alguma coisa. E vê o queijo assim. E leite, realmente, eu evitaria, entendeu? Total, especialmente no começo. Mas tem gente que toma. Pois é, eu até estava vendo um outro influenciador bem, não vou citar o nome dele, mas que ele faz uso do leite praticamente todos os dias, mas eu já não concordo. Se eu pego os estudos do Lair Ribeiro, por exemplo, que é uma referência para mim, ele é totalmente contra o leite para seres humanos.
Esse é bem interessante, mas a gente pode falar uma outra hora sobre isso. E sobre o queijo, a semana passada aconteceu algo bem interessante, que a minha afilhada veio aqui, ela ficou aqui alguns dias, e a gente comprou queijo. Eu comi queijo no outro dia, eu estava com diarreia. E acontece a mesma coisa com carboidrato, com pão, com qualquer coisa. Teve um tempo por exemplo, eu consegui, logo no início, eu conseguia adaptar, eu conseguia comer alguma coisa, comia um pãozinho, comia uma outra coisa. Hoje eu não consigo. Se eu comer hoje, pode ser pouco. Outro dia eu tô com diarreia. Para ver como o estômago, ele realmente sofre quando tu coloca carboidrato, ou quão prejudicial ele é. E com queijo aconteceu isso. E muitas pessoas pensam, nunca mais vou poder comer isso. Velho, isso aí é ver o copo meio vazio versus meio É, cheio, né? é. Porque Tu não olhando quer pro mais copo meio depois. cheio, tipo, por que que eu vou querer algo que iria me fazer ter diarreia? Tipo, não faz Exato, sentido. não faz sentido. Pô, você prefere Porque o estar próprio, acostumado a se agora acho que sentir ficou aquilo? claro. O próprio corpo começa a rejeitar. Eu acho que essa é uma questão que quem tá de fora, que nem eu, por exemplo, mas por que, que o cara ele vai ficar. Não, não, porque o próprio corpo de vocês está rejeitando isso. Então, Rejeita. faz todo É, sentido, faz todo sentido. E você se sente tão bem que você não quer mais se sentir aqui embaixo. É, 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 é simples assim. E não tem é. como você entender isso a não ser que você faça o teste. Entendeu? 3 meses de teste, dá pra perceber a diferença absurda, velho. 3 meses de teste. Legal, legal. Ó, gente, quero só fazer um aviso para vocês, tá bem legal aqui. Estevam, você gosta de viajar? Pô, com certeza. Quem não gosta de viajar, Carlos? Eu Com gosto de bom viajar, gente. preço. Com bom preço e melhor, com pessoas que vão estar organizando hotel para você, organizando a questão das suas passagens, tudo, tudo, tudo. Você não vai se preocupar com nada. E eu tô falando para vocês da Malujo Viagens, a nossa patrocinadora aqui do canal. Gente, fica ligado nesse recadinho. Gente, legal demais. E ó, final do ano, dezembro, nós estaremos aí como influenciadores oficiais da Comic Con Experience e nós vamos fazer uma grande promoção junto com a Malujo Viagens e a gente vai estar dando algumas inscrições para a Comic Con Experience. Então, você que gosta aí da cultura nerd, gosta de filmes, séries, jogos, você tem que estar lá com a gente. Então, fica ligado, se inscreve aqui no canal que nos próximos meses a gente vai estar organizando para que vocês possam estar indo lá de forma gratuita com a gente, tá bom? Bom, vamos dar continuidade aqui. Agora já estamos no fim, já quase da nossa entrevista. O Antônio aí. Ô, Antônio, cara, vocês estão mudando minha cabeça, hein, cara? Ó, eu tô quase hoje pegando aqui e fazendo um bifão sem dó. Vocês estão mudando minha cabeça. Vamos Quase lá, vamos não, lá. tu é obrigado a partir de hoje a Ó, te alimentar. eu sei que vocês vão ser os melhores caras para levar numa churrascaria junto. Ah, com Isso eu tenho certeza. certeza. Os caras mais legais para levar numa churrascaria. Mas, ó, eu queria pedir uma coisa para você, polêmica agora, Antônio. Eu vi nas últimas semanas aí, não sei se você deve ter visto sobre essa questão da laminida, né? Da polilaminida, que teve essa cientista, inclusive, a gente tentou entrar em contato para ela vir para cá, o Vilela entrou em contato, o Júlio do Redcast, ela se blindou, tá querendo ficar fora. E entra justamente naquilo que você falou sobre a indústria farmacêutica. Ela estava fazendo um estudo, né? Essa questão de, digamos assim, que vai trabalhar com a questão do preenchimento local da lesão, né? Onde a laminida ela vai ter essa função. E ela foi no Roda Viva. Eu acho que foi a última entrevista que ela deu. E ela chegou lá, o povo, pô, não sei o que, não sei o que, existem tratamentos mais seguros, é muito, sabe, houve toda o descrédito da pesquisa da mulher. Como eu posso colocar assim, fizeram todo o descrédito da pesquisa dela, colocando como um problema, como ainda é muito inicial, mas pô, ela tem exemplos de pessoas que voltaram a andar, por exemplo, né? Que ela fez o estudo, tudo, e a pessoa voltou a andar. Mas não é bizarro? Será que daqui a pouco a gente não está vendo um caso como esse que você acabou de falar, da indústria farmacêutica lá fora, que pegou e manipulou e tentou aqui no Brasil, na nossa frente, e a gente não tá se tocando nisso? Pode ser, será que eu posso estar errado também, daqui a pouco, né, eu esteja errado, mas será que daqui a pouco não pode ser um caso assim, que tá acontecendo aqui na nossa frente? Rapaz, velho, a realidade é que a gente só descobre depois que passou, né? E eu não tiro nada da mesa. Eu não posso dar a minha opinião sobre esse assunto porque eu não pesquisei sobre. Então, eu gostaria de dar, mas eu realmente não pesquisei sobre. A última notícia que eu vi dela até foi ela falando que o governo brasileiro não tinha dado nenhum grant para ela e ela perdeu a patente internacional, né? Foi. Então, eu só vi sobre isso.
Agora, eu vou te falar, velho, eu não confio muito em indústria, eu não confio muito em grandes empresas assim, não, pra ser sincero contigo. Então, a minha resposta pode ser enviesada em relação a isso. Agora, eu só não posso dar a minha visão sobre isso, por mais que eu poderia falar aqui que sim, etc., já que eu nunca estudei sobre isso e não fui mais a fundo, sabe? Eu não acharia ético da minha parte. Legal, legal. Ô, Estevão, diga uma coisa. Quando é que a gente vai fazer um podcast numa churrascaria nós três? Pô, cara, nós vamos ter que marcar isso aí. Quem sabe Você sabe, você em sabe que o Estevão, julho. Em você sabe julho. que o Estevão, ele é do Rio Grande do Sul, um lugar onde é que a carne é, digamos assim, Nossa, É aí é contemplada. outro boa? nível. É boa e barata. Em São Paulo também. Eu vou fazer um evento em São Paulo daqui a 2 ou 3 meses, velho. Vamos ter um evento em São Paulo. Eu fiz um evento aqui em Salvador, Missão Carnívora, o nome teve 60 pessoas, foi o máximo que a gente botou. O de São Paulo, a gente quer que seja entre 100 a 150 pessoas, vai ser top. E aí a gente Porra, quer ir para todo o Brasil fazendo esses eventos, Legal. né? Que a gente consegue também ter essas entrevistas e consegue conhecer pessoas novas e consegue ter gente palestrando lá. Assim, Legal. é bem legal mesmo. Mas assim, velho, você me convida, eu vou. Falei pro Estevão, velho, vai ter um negócio em São Paulo lá, já tô Bora, colado bora. já. Em Pode, eu julho, compro a passagem Legal, para amanhã, pô. em julho, quando nós estivermos legal. lá, a gente faz a nossa entrevista numa churrascaria. Vamos fazer, ó, tá aí, Vamos ó. fazer acontecer isso, vai Vamos dar fazer certo. acontecer. Entrevista Vai. na E sabe o que churrascaria. seria, e sabe o que seria melhor ainda, Carlos? Para o conteúdo, Ah, e como bônus vai ser bom para a sua saúde também, imagina se você começa hoje, faz o Exato. teste, vai dar 3 meses exato, e você documenta tudo, sendo que a eu nossa tô curioso. entrevista final, Eu estou curioso de fazer isso aí. se ligue, nossa entrevista final vai ser o seu antes e depois. Vai ser massa isso, Cara, hein? É uma boa ideia de conteúdo, hein? cara. Eu tô E aí, curioso. Carlos? Ó, E aí? os cara armaram um triplex na minha Vai cabeça hoje correr nesse episódio agora aqui. para todo o público aqui? Ó, eu vou dizer o seguinte pra vocês, eu vou tentar me organizar pra estar fazendo isso, tá bom? Eu vou dizer, hoje eu vou me organizar, vou me organizar. Eu vou Tem fazer, que eu quero virar a tentar chave, fazer, velho. Tem que virar a preciso chave. virar a chave. Tem que virar a chave. Ó, Tipo, e como é que faz pra virar a chave? Fala aí onde é que entra nas suas redes sociais pra galera acompanhar. Esse é um curso que você faz, é um evento? Como é que funciona isso? Como é que faz pra se inscrever, pra participar? Porque querendo ou não, eu acho que você tem esse lado da motivação pro que o cara se empolgar pra fazer isso. Pro cara, você tem eu acho que tu tem esse potencial de despertar a galera para esse tipo de coisa. Como é que a galera faz para se inscrever nesses cursos que você dá, dessa mentoria? Passa aí para a galera. ó, tem o beginner que só quer, que já vai começar por si só, que é só a comunidade, né? Comunidade. Aí a gente vem aqui pro próximo, que é a comunidade mais o curso do porquê a dieta carnívora vai contra tudo que você aprendeu, que eu explico com muito mais detalhe isso da antropologia, da evolução, do que fazer, da fisiologia, de médicos que usam essa alimentação, de pessoas que já mudaram de vida com essa alimentação. Então, essa é a fase 2. Ver o curso, entrar na comunidade, vira essa chave. E aí tem a fase 3, né? Que é o acompanhamento que eu faço, que é o protocolo super-humano, onde eu tenho uma coordenadora de sucesso e um nutricionista no meu time. A gente segura a sua mão por 6 meses para com que você consiga chegar no seu objetivo. Mas qual é o ideal? Que para entrar no protocolo super-humano, você já esteja disposto a mudar de vida, né? Que você já esteja disposto na sua cabeça, olha, vou fazer o que tem que ser feito, né? Não importa se faça chuva ou faça sol. Por exemplo, eu botei na minha cabeça que eu ia fazer uma meia maratona daqui a 2 meses. Na verdade é menos, putz, velho, tá mais perto do que longe. 1 mês e pouco. Pô, eu tenho que treinar. Eu botei na minha cabeça, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, né? Eu devo isso a mim mesmo. Então, eu vou lá, quando você tiver na cabeça que você vai fazer o que tem que ser feito, independente de se faça chuva ou faça sol, tem que passar pelo processo, não tem jeito. É a mesma coisa do que um dono de negócio, né? Qual o dono de negócio que nunca passou pelo processo? Não vai, não vira, pô. Não vira, não fica rico da noite pro dia. Não tem pílula milagrosa. Não tem um investimento que você vai quadruplicar em um dia. Não tem, a não ser que seja cripto e você tenha a chance de perder também. Não tem jeito. Quando
filhos dos bilionários, dos milionários, pegam a empresa, o filho que foi de berço, que nunca foi para nenhuma reunião, nunca teve nenhuma dificuldade na vida, pega a empresa, o que é que acontece provavelmente? Ou a empresa vai quebrar ou o cara vai vender a empresa, um dos dois. Não é isso? Porque o cara não passou pelo processo. Então tem que estar disposto para passar pelo processo. E quando você pensa, eu gosto muito de tipo, pô, vê se faz sentido lógico para você, vê se virou a chavinha do faz sentido lógico e depois esteja disposto para passar pelo processo, velho. Porque quando você está disposto para passar pelo processo, já foi. As coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. O Estevão estava disposto para passar pelo processo dele. Você viu, parou de tomar os remédios, perdeu o peso, a performance mental e física aumentaram. Mesma coisa do que eu. Eu estava disposto de passar pelo processo. Eu estava farto de tomar remédio. Eu ia fazer o que tinha que ser feito. Eu comecei falando, vou fazer por 2 meses. E ia fazendo 2 meses. Não, sem exceção. Independente se fazia chuva ou se fizesse sol. Eu ia passar. E aí, depois dos 2 meses, eu analisei, caramba, tô me sentindo tão bem, por que eu vou parar de me sentir assim? Entendeu? Então, é essa a dica que eu dou. Né? Vira a chave e fala, pô, você deve a você mesmo passar pelo processo. Nem que seja com a dieta carnívora ou com qualquer outro estilo de alimentação. Né? Não confie em mim, não confie em ninguém, faça suas próprias pesquisas. Mas eu tô te falando que a alimentação biologicamente apropriada pelo ser humano, depois de você pesquisar sobre a evolução, vai fazer sentido que seja uma alimentação carnívora. Testa por 3 meses, vê o que aconteceu. Se você não teve nenhum benefício, que é impossível, teoria dos jogos, né? Pelo menos você tinha muito mais chance de dar bem do que de dar ruim. Eu vou testar. Tá um compromisso aí, eu vou testar. Eu não vou dizer assim, amanhã eu vou comer, mas eu vou testar. Eu vou chegar lá em julho e eu vou dizer, funcionou ou não funcionou? Talvez o debate seja comigo lá em julho. Eu só vou fazer certo. Você confirma comigo que você deve pra você mesmo? É teoria dos jogos, velho. Com certeza, com certeza. Não tem nenhum downside. Qual é o downside, porra? Com certeza. Qual é o downside? Que você possivelmente vai parar de querer ficar comendo ultraprocessado e de comer sorvete? Isso é ruim, porra? Isso é bom pra caramba, velho. Que você não vai poder nunca... Que você vai ter que parar de comer pizza? Isso é bom, caramba. Entendeu? E qual é o upside? Tudo. Tudo. Vocês viram, hein, galera? Então tá feito. Eu vou tentar entrar nesse processo aí. O Estevão vai me ajudar mais, porque ele tá junto aí, vai me dar algumas dicas legais. Então, vamos ver. Lá em julho a gente vai se encontrar, nós vamos aí fazer uma conversa bem legal. Aí numa churrascaria de qualidade, caprichada. E vamos fazer uma entrevista lá, vamos fazer um negócio bem legal. E aí eu vou poder contar para vocês como é que foi minha experiência entrando nesse mundo, que para mim ainda é novo, tô tentando conhecer e entender um pouco mais, mas eu vou dizer para vocês, olha, de fato eu senti essas mudanças, então vai ser legal, porque eu tô vendo de fora, né, como eu disse, eu nunca fiz isso, então vai ser legal fazer esse processo. O que me quebra mesmo são as viagens, cara, quando eu vou palestrar, quando eu tenho as aulas em outros estados. Aí desculpa, claro, eu concordo, mas porque é muito mais fácil. Não, viu, Carlos? É muito mais fácil. É porque é muito mais fácil você pedir um lanche no iFood do que você pegar e, entendeu? É muito mais fácil, é comodidade. Pede o lanche no iFood e pede só carne e queijo, pô. Não dá. O Antônio, cara, você não dobra o Antônio. Eu quero ver o vegano contra o Antônio aqui, ó. Não dá pra dobrar ele. Não dá, pô. Não dá. É tudo tipo uma rosinha na cabeça. Sempre tenta fazer com que a gente volte à zona de conforto. É simples assim. Quando eu tô correndo, é a mesma coisa. Eu odeio correr, velho. Eu odeio correr. É uma das coisas que eu mais odeio na face da Terra. E você vai fazer a maratona? A meia maratona. Só pra provar pra minha cabeça que quem manda não é ela, velho. Quem manda nessa porra sou eu. Eu fiquei 1 ano tomando banho gelado todo dia, pô. De manhã cedo. Acordava às 5 da manhã, tomava banho gelado. Só pra falar que, tipo, calma. Né? Eu que mando, entendeu? Mas acontece. Quando eu peço, por exemplo, madeiro, eu peço madeiro, só carne e queijo. E bacon. Tá ótimo. Quando eu fui aí em São Paulo, fiquei na casa dos meus amigos, não tinha o que comer. Eu fui lá, vi um restaurante que tinha hambúrguer. Porra, vi que o hambúrguer era bonito, falei, sem pão, por favor, sou alérgico. Eu meto mesmo que sou alérgico, aí os caras, presta atenção. Não deixa de estar errado, velho. Os caras aí não contaminam minha carne, entendeu? A base final de um pão no glúten no teu estômago, meu amigo, se tu vai pesquisar e estudar, calma.
Tu não Não, come. mas isso que é interessante, né? O glúten começou a ser muito. O glúten começou a ser o grande vilão nesses últimos anos, né? Só que mesmo assim, só quem é celíaco que os profissionais de saúde do mainstream hoje em dia falam: cuidado com o glúten porque você é celíaco. Mas o glúten tá danificando o seu Pra intestino de todo qualquer mundo. jeito, meu irmão. E umas Exato. pessoas menos do que outras. Tem uma curva normal em tudo na vida. Você, Carlos, sabe muito bem disso, né? Existe uma curva normal para tudo da vida. O lado direito é o extremo de um lado, o lado esquerdo é o extremo de outro, e no meio é a maioria das pessoas. Quem é celíaco tá extremo do lado direito, né? Quem não é celíaco, por exemplo, os europeus que deram mais tempo para se adaptar ao glúten, por exemplo, podem estar lá do lado esquerdo. A maioria das pessoas pode não estar sentindo sintomas, mas com certeza o glúten está fazendo alguma coisa lá dentro, porque o glúten tem essa propriedade, entendeu? Não só o glúten, existem diversos outros compostos químicos que as plantas produzem, oxalatos, fitatos, saponinas, inibidores de protase, tem vários outros. Por que você tem que botar o feijão de molho antes de você comer a porra do feijão? Sai toda Uma água branca, aquelas espuma, bolhas, né? É tudo antinutriente. lectina. Lectina. Todo vegetal tem antinutriente, entendeu? Não tem jeito. Todo vegetal é ser vivo, todo ser vivo quer continuar vivo, e todo ser vivo que quer continuar vivo para sobreviver tem que lutar de algum jeito. Os animais conseguem correr ou se esconder, as plantas têm que desenvolver mecanismos de defesa químicos. E as plantas estão nessa terra muito mais tempo que a gente, viu, velho? Então elas são boas nisso. Inclusive, a maioria das plantas hoje em dia, se os seres humanos comerem, a gente cai duro no chão. Morre na mesma hora de tão quimicamente forte que elas são, né? Então, não só porque a gente tolera, quer dizer que é ideal pra gente. E é por isso que a alimentação carnívora é fera. Ó, vou para a última pergunta, Estevam. Vamos lá. Claro. Quem que você Rapaz, a gente tá gostaria... conversando há 1h47. 47. Me diz para mim qual é a pessoa que você gostaria de fazer um podcast junto com ela. Não, eu tenho desejo de sentar com esse cara, conversar com ele, trocar ideia, para nós tentar viabilizar isso aí. Fala aí. Calma, tipo, que é contra a dieta carnívora? Não, que você gosta. Qualquer não, pessoa. Gosta. Não, e não precisa ser sobre dieta carnívora. Alguém que você queria sentar para trocar ideia. Esse cara é um cara que eu gosto dele, gostaria de conversar, trocar uma ideia. Caramba, velho. Em relação a qualquer coisa? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Sobre caqui caindo do prédio, qualquer coisa que você fosse falar. Eu acho que, assim, o Flow Podcast, por exemplo, seria bem legal. O quê? O Igor, você tá dizendo? O Igor seria legal. O Sergião Sacani seria legal. Por quê? Porque o Sergião Sacani... Rapaz, imagine fazer um vídeo com o Sergião Sacani falando: Sergião, quantos likes pra você fazer a dieta carnívora? Rapaz, meu irmão, isso aí ia viralizar, não ia não? Quantos likes pro Sergião fazer a dieta carnívora, sendo que no podcast eu explicaria sobre tudo isso e seria bem interessante, tá? Um que seria o mais polêmico de todos é do Cariani, velho. Cariani, meu amigo. O Cariani ia quebrar a internet, viu, velho? Porque o Cariani fala muito da margarina, da manteiga, que margarina é melhor do que manteiga. Etc. Então, caramba, velho, sentar com o Cariani pra conversar sobre isso seria muito, mas muito legal, velho. Assim, mas seria talvez um, entre aspas, debate, né? Não seria uma conversa assim e tal. Entendi. Se bem que o Cariani, como pessoa, é um cara top demais. Eu sou fã do cara, pô. Eu sou fã do Cariani. Eu vejo os vídeos dele direto. Agora, quando ele fala que margarina é melhor do que manteiga, eu tenho que defender o meu time, não é isso? Quando ele fala que a carne faz mal, eu tenho que defender o meu time. Mas, pô, eu acho que qualquer um desses, assim, seria bem legal, velho. Bem legal. O Flow e o Vilela, por exemplo, todos esses, assim, são interessantes sendo sincero mesmo, pela visibilidade... pelo alcance, porque essa informação que eu tô falando pra vocês agora pode ajudar muitas pessoas, velho. Eu não tô brincando, não. Eu não faço por dinheiro, por nada. Tanto que durante 1 ano e meio, eu nem fiz nada. Tipo, toda a informação era totalmente de graça.
E aí, só agora, que depois eu nunca rodei um anúncio no meu perfil, velho. Tô começando a rodar agora, entendeu? Para as pessoas que realmente estão querendo investir ou estão querendo falar, pô, Antônio, toma aqui o meu investimento só para você conseguir fazer isso aqui e ajudar mais pessoas, entendeu? Então, essa informação aqui não só mudou minha vida, como eu tô vendo mudar a vida de centenas de pessoas nos meus grupos, como eu tô vendo a vida de mudar milhares de pessoas que me mandam mensagem no direct do Instagram. Eu tenho uma pasta aqui com mais de 300 depoimentos por escrito, que eu tirei print de pessoas que nunca participaram de grupos meus, nunca viram meus cursos, só de ver meus vídeos na internet, decidiram dar esse pontapé inicial e mudaram de vida. E é coisa assim, que não é só, melhorou minha diabetes, não, é coisa tipo hipertensão, endometriose, já recebi até médico aqui no meu podcast que a placa do paciente dele regrediu fazendo uma dieta carnívora. Então, assim, médicos que também já começaram a dieta carnívora. Entrevistei um neurocirurgião aqui, neurocirurgião formado no Einstein. Entrevistei ele porque ele me mandou mensagem falando, Antônio, ele mandou uma mensagem de 2024. Antônio, dieta carnívora. Por que Quem é o dieta neuro? carnívora faz sentido? Eu conheço uma galera do Einstein. Não, o nome dele é Marcelo. Deixa eu ver aqui. Marcelo. Aqui, ó. Eu tenho bastante amigo Marcelo lá no Lambert. Marcelo Lambert. Lambert. Talvez ele fez a residência no Einstein. Tá? A residência Entendi. de neurocirurgia no Einstein. E agora ele tem a própria clínica dele. Eu não sei se ele trabalha no Einstein nesse exato momento. Mas entendi. tenho certeza que ele Eu fez não a residência conheço. lá. Residência no Einstein. Mas enfim, tem a mensagem dele aqui, ó. Em 2024, ele mandou uma mensagem. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui pra vocês verem aí. Junho de 2024. Aqui, ó. Olá, projeto bem audacioso. Perguntou sobre os meus níveis de colesterol. Perguntou sobre se eu tinha gordura no fígado, porque ele tava nesse mainstream, entendeu? Esteatose hepática. E aí eu falei pra ele, eu nem sabia que ele era médico na época, mas eu respondi ele e tudo. E aí, há 2 meses atrás, ele me manda mensagem. Velho, ó pra aqui. Eu já perdi... Deixa eu ver aqui, ele falou... Muito interessante, velho. Olha aqui. Já se foram 40 quilos desde a última mensagem que eu te mandei. Caraca, 40 quilos. De Isso aí é junho, bizarro. 28 de junho de 2024. Foi a primeira mensagem que ele me mandou. 28 de junho de 2024. Para agora, 15 de fevereiro. Já foram 40 quilos que eu perdi. Ô, louco. Fora... E ele trabalha com dor, velho. Ele já tá indicando pros pacientes dele, entendeu? É absurdo. Gente com artrite também, eu recebo depoimento direto. Artrite, Quantas pessoas artrose. Quantas pessoas vieram para ti depois de fazer a dieta e disseram, não funcionou, eu me senti pior? 0. Ninguém. Todo mundo que fala que começou essa dieta diz, cara, nunca mais vou comer outra coisa. Como pode? E, na verdade, tem pessoas que falam isso, mas assim, aí a primeira pergunta que eu faço é: bebida, tá bebendo álcool? Tô. Meu amigo, Aí você não tá tu- fazendo, pô. Ah, Álcool, refrigerante, aí tem gente ainda que pensa que tá fazendo, mas tá tomando álcool, tá tomando refrigerante, tá comendo fruta. Não é, velho. Não é. Tem que ser estrito pra ter os melhores resultados. Como esse médico foi. Entendeu? Então, assim, Legal. é absurdo, velho. Absurdo. Então, E essa agora? informação pode ajudar muita gente. Eu não tenho dúvida disso. E agora, quem você jamais sentaria pra conversar? Só pra terminar com uma treta. Ninguém. Ninguém? Eu conversaria com qualquer pessoa que tivesse disposta a discutir e a discutir amigavelmente. Eu não odeio ninguém, eu não tenho ódio de ninguém. Na Legal, verdade, legal. talvez o Ansel Kiss. Eu não sentaria com o Ansel Kiss, porque ele é vagabundo. Você lembra do Ansel Kiss que eu falei mais cedo? Mas ele já morreu já. Tem como conversar com mortos, né? Mas ó, agora deixa pra nossa galera um recadinho, então, pra galera do Sem Filtro que assiste a gente, que acompanha nosso conteúdo, aí suas considerações finais. Ninguém liga mais pra sua saúde do que você mesmo, amigo ou amiga que tá assistindo esse podcast. Não confie em mim,
estude, faça suas próprias pesquisas. O que eu estudaria? Evolução, seleção natural. Se a seleção natural fez sentido, ver se existem traços fisiológicos hoje em dia que mostram que a gente realmente comeu carne evolucionariamente durante milhões de anos. Milhares, milhões de anos, isso aí mesmo. Achou essas fontes que mostram que são fatos, não é estudo, é fato. Que existem traços fisiológicos que comprovem o passo anterior, tá na hora de você virar essa chave e dar esse pontapé inicial. Como eu falei aqui no podcast pra galera, testa. Teoria dos jogos. Não vai ser nada, não tem nada negativo de você testar. Se você tá tomando algum remédio para hipertensão, para diabetes ou para algo do tipo, é bom você falar com o seu médico, tá? Porque a dieta carnívora pode ser poderosa em relação, pode abaixar sua pressão arterial, pode abaixar o seu açúcar no sangue. Então, se você tá tomando remédio junto, pode ter esse efeito duplo. Mas assim, eu não falei com o meu médico, entendeu? Eu não tomava nenhum remédio, só o de déficit de atenção, parei de tomar esse remédio, não tinha nenhum efeito colateral. Mas assim, faz os estudos, vê se faz sentido lógico, se fez sentido lógico, fala, vou fazer 2 a 3 meses, sem falhar, você deve isso a você mesmo, depois que você fizer isso, você consegue tirar suas próprias decisões. É simples assim. Então essa é sempre a dica final que eu dou para as pessoas. Ninguém liga mais para sua saúde do que você mesmo. Não confie em ninguém cegamente. Não confie nem em mim. Faça suas próprias pesquisas. Let's go. Legal, legal. Galera, então, vai estar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Antônio, tá bom? Vocês podem entrar lá, se inscrevam lá no canal dele, se ele tiver Instagram. Acho que tu tá mais no Instagram, né, Antônio? Tu não tá no YouTube. Eu tenho Instagram, YouTube, eu tenho tudo. É Tudo. Antônio.crachete. Legal, galera. Então, entra lá, vai estar tudo aqui na descrição. Se ele tiver TikTok, que ele tiver, vai estar aqui embaixo. Entra lá e se inscreve, tá bom? Estevão, o que a galera tem que fazer agora para finalizar o vídeo? Galera, não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, deixar o like. Todas, como a gente comentou, todas as redes sociais do Antônio vão estar aqui na descrição. E, Antônio, a gente quer te agradecer muito por participar com nós, foi muito importante. A gente espera que tenha a segunda parte, inclusive o que a gente vai gravar lá em São Paulo, na churrascaria, quando o Carlos já estiver na dieta. Mas a gente quer te agradecer, foi muito especial e com certeza teremos a parte 2. E, galera, quem não se inscreveu, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo.